Opa, 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 estamos aqui começando mais um podcast, para ser preciso, o podcast número 20. Só, ó o Andrezão fechando a dezena aí, ó. É isso aí. Eu sou Elbi, galera, e a gente tá aqui hoje começando aquele podcast mais uma vez. Estamos aqui com o Negão. Fala aí, João. Rapaz, nós estamos com o homem hoje. Então, como sempre, tô aos pés do nosso convidado. Só pra me ouvir. Vai ter língua hoje? Hoje tem, né? Hoje que nós vamos sair, sapateando fogo, né? E hoje o assunto de hoje vai ser sobre ansiedade, galera. E que a ansiedade faz muito mal, né, André? É algo que também a Bíblia vê como um pecado, ser ansioso. Mas tem algo que eu acho que a galera possa ser ansiosa. Eu quero que a galera seja ansiosa, maninho. Sabe pra quê? Pra se inscrever no nosso canal. É isso aí. Pra deixar o like. Pode ser ansioso aí, velho. Deixa o like aí pra nós. Lembrei do Tiringa agora. Bota o dedo no like. É isso aí. Então, André, fala aí, se apresenta pra nós. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, né? Valeu mesmo pelo convite. Já há bastante tempo a gente está tentando marcar uma data para a gente estar aqui e discutindo sobre esse assunto. Estou ansioso para começar a gente falar. Já estava ansioso para estar com vocês, mas ansiedade boa, né? Uma ansiedade boa, né? E que tem, né? Depois a gente vai discutir sobre esse assunto, mas é um prazer estar aqui com vocês, a galera muito bacana. O pessoal do canal aí tá ligadinho com a gente aí, é uma coisa bacana. E fechando o ciclo de 20. Uhum. Hoje é 20, é o 20º, né? Sim. Encontro. 20º podcast. Sabe o que quer dizer isso? Nada. É o 20º mesmo. André, fala um pouquinho de você aí, sua história, sua trajetória, um pouquinho, antes da gente entrar nesse meio aí da ansiedade e tal. Olha, já tem uma marca muito boa que eu trago em mim, que é a cruz de Malta, né? Nós estamos aí, graças a Deus, como salvo, reconhecido. Matheus, corta o podcast. Corta. Então, a minha trajetória hoje está ali na primeira igreja presbiteriana, pastor auxiliar junto com o nosso querido amigão, reverendo Valdson de Souza, né? E tá lá na Bahia, né? Curtindo. Tá na Bahia. Feriado, pequenino? Pequenino. Pequenino e um grande homem, um grande coração, um grande amigão. E também eu venho de natividade, né? Lá da terrinha de Bom Jesus do Querendo, tão distante, né? E estou morando aqui em Itaperuna desde o ano de 2009, se não me falha a memória, é isso mesmo. E tenho aqui mais de uma década aqui na cidade. Já recebi até o título de cidadão itaperunense pela Casa Legislativa aqui do município. E assim, a gente vem nessa trajetória já há muitos anos. Eu sempre gostei de trabalhar também com a área de comunicação. Sempre iniciei mesmo na profissão como locutor, né? Fazendo programa de rádio, apresentação de eventos, gravações e tudo mais. Hoje nem tanto tenho como exercer por conta de outras atividades, né? Sou concursado, trabalho aqui na Prefeitura de Itaperuna e também com o Ministério Pastoral e assim, não que o tempo dá para a gente poder assimilar tudo isso, esse momento que a gente está aqui, poderíamos até ter mais vezes, mas quando você assume um compromisso, por exemplo, programa de rádio, eu tenho algumas emissoras de rádio que estão me convidando, até a Web TV, para a gente poder estar fazendo um programa semanal. Aí, para você assumir esse compromisso, que é mais apertado, aí você fica naquela questão de manter aquela data. Mas é uma coisa bacana que eu gosto muito. Estar aqui com vocês é um prazer. É algo que acalma a ansiedade. Olha. Isso é muito bom. Entendeu? E fora também, legal, né, que ouvir uma voz dessa, né? Chega da calafrios, hein? Olha, algumas pessoas perguntam sobre a questão da voz. Tem dia que a voz está assim, tem dia que a voz está muito cansada. Igual ontem à noite, por exemplo, aí você fala de manhã, fala à noite no culto. Tem dia que você conversa mais, o trabalho. Às vezes cansa mesmo. Tem dia que você tem que fazer até aquela impostação da voz, você tem que dar uma valorizada nela para você gravar alguma coisa. É fantástico. Aí aquela coisa Vai vendo, hein? Vou Hashtag voz é essa, hein? Eu já gravei alguns vídeos, alguns textos, né? Melhor dizendo, bíblicos
tentando chegar perto do Cid Moreira, mas não deu não. Não tem jeito, né? Não deu não. Cara, aquela voz é impressionante, cara. Impressionante. O Coroa tá com quase 200 anos, né? Quer dizer, quase 100 anos, mas tá lá. Mas é um exemplo, né? Sim, sim. E até hoje ele faz, né? Tem no YouTube lá, ele faz gravação da Bíblia, né? Vários textos, exatamente, né? exatamente. É um trabalho fenomenal. Então isso, gente. É um prazer estar aqui com vocês e ao decorrer a gente pode falar alguma coisa mais da minha vida. Bora, isso aí. Tamo junto. Então vamos lá, vamos introduzir, né, maninho? Vamos introduzir. Andrezão, então vamos falar sobre ansiedade. Já que eu já cheguei falando mais um pouco, primeiramente, é pecado? Olha, pra deixar claro, pessoal? É interessante a gente abordar esse assunto na questão do pecado, porque o que pode gerar realmente pecado, sim. Jesus, quando ele trata essa questão da ansiedade, só para a gente esclarecer algumas coisas, eu vou falar aqui mais alguns pontos da problema da ansiedade, os gatilhos que geram ansiedade, o tratamento, como você evitar a ansiedade, até chegar no quadro depressivo. Embora, eu quero deixar claro aqui já no início, né, que eu não sou um profissional da área de saúde. Eu, apesar de ser... tenho formação na área de segurança e saúde do trabalho, mas é bem limitado como um profissional que trabalha o comportamento da mente humana, por exemplo, um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, né, outros profissionais, outros médicos, né, enfim. Mas a questão da ansiedade, quando Jesus trata ela, na questão de Mateus capítulo 6, nós vamos abordar alguma coisa sobre esse texto, vai dizer para a gente ali a respeito de que um profissional falou comigo uma determinada vez, que a ansiedade é quando você traz para o presente um excesso do futuro para o presente. É um excesso, você se preocupa demais com o amanhã para trazer para hoje. E a depressão é uma coisa que você carrega demais o passado para o presente. Então, assim, são duas coisas e que quase são semelhantes em alguns pontos, por isso que a palavra que hoje, para as pessoas que têm ou que passam, ou todos nós deveríamos ter, é um diagnóstico com um profissional para que determine, né, vai distinguir essas questões de ansiedade, transtorno de ansiedade, depressão e entre outros quadros. Nesse caso de Mateus capítulo 6, respondendo a sua pergunta, Jesus ele vai falar assim, como vocês duvidam do vosso Pai que cuida das aves, que cuidam dos lírios do campo, né? São bonitos, né? Que nem Salomão, nem com toda a sua glória e majestade se vestiu como um deles. Então não deveis se preocupar com o amanhã, com o excesso do amanhã, porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que Jesus está falando ali, não é todas as demais coisas, mas é todas essas coisas que Jesus trata sobre a ansiedade, sobre o futuro, a preocupação com você comer e vestir amanhã. Isso a gente tem que deixar claro que não é você deixar de projetar, por exemplo, um casamento, uma casa, um curso, um trabalho, uma faculdade, uma profissão. Não é você um projeto que vocês vão ter, igual está aqui o exemplo do trabalho de vocês aqui, vocês querem ampliar, não há nada de problema nisso. É você agora ter essa inquietação, esse desespero pelo futuro, esse excesso de preocupação do futuro, de trazê-lo para cá. E já aconteceu, eu vou só dar um exemplo. Pessoas que ficam preocupadas, como que vai ser a minha velhice? Como que eu vou estar lá com 80 anos? Como que vai ser isso? Aí você fica aquele excesso de preocupação, como é que eu vou estar? Vou estar com a minha vida, vou ter algum tipo de doença, meus filhos vão me colocar no asilo, e aqui fica aquela preocupação toda. Então isso é o que Jesus fala, é você ficar com aquela ansiedade de não confiar no Deus que guarda, que cuida, que protege. Fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e na sua descendência vir a mendigar o pão. Então, nesse aspecto, quando você passa a duvidar de Deus, da soberania de Deus, do cuidado de Deus, aí se torna realmente um pecado. E para ser sincero, igual você falou sobre o nosso podcast aqui, eu não sei se posso falar pelo Maninho, mas por mim, ultimamente eu tenho andado bem ansioso, cara, em relação a isso, porque a gente quer fazer muitas coisas aqui.
E... Mercado Livre já cansou da gente. Só pesquisando, tem uma propaganda do Mercado Livre, tá lá, pare de namorar e compre, né? Mas é difícil comprar também, tem que ter a um gente cash. quer fazer bastante coisas, quer botar alguns recursos a mais aqui para melhorar. E acaba que isso tem gerado um pouco de ansiedade, eu confesso, no meu sentido. A gente vira e mexe, tá olhando o Mercado Livre. Não, direto. Não só, eu vejo que não é só questão de planejar, mas a gente tá tipo assim, fica olhando e tal, mas o dinheiro não tem, né? Então tem que esperar. É favorita lá, deixa ela guardar. Isso aí. E é um assunto tão atual, tão importante, porque vocês, como jovens que estão promovendo esse debate, essas discussões, esse momento descontraído que deve ser aqui o nosso encontro, há um problema muito grave, muito sério que a ansiedade tem produzido hoje no meio até dos nossos jovens. Quem tem se falado que é o mal do século, tem se falado que é do século passado e desse século. Uhum. E esse avanço que tem hoje da tecnologia, da ciência, e as coisas estão com a maior velocidade. Você vê que uns anos atrás, eu, por exemplo, aí uns 15 anos atrás, 20 anos, não era tão hoje avançado como está hoje a questão tecnológica. Uhum. Então, isso faz com que a nossa vida fique mais corrida. Quer ver um exemplo? Eu estava lendo um tempo atrás um estudo que o vício de estar com o celular e depender do celular para tudo, em todo momento, mensagem, redes sociais, tem sido comparado ao vício de drogas. O usuário de drogas. Sim, olha só que coisa... Você tira o celular de uma criança, pá, a criança fica inquieta, se você esqueceu borrada. O celular em casa... desesperado. Se você esquecer o celular em casa, você fica doido. Fica maluco. E acaba sendo uma dependência. Sim. Hoje, outro dia eu saí, aí eu fui para o centro da cidade, inclusive na igreja, ali no centro, para resolver uma questão na igreja, preparar alguma coisa durante o dia, saí de casa e esqueci o celular. Aí eu pago o estacionamento pelo celular, eu tenho tudo ali, eu fiquei perdido, eu tive que pedir alguém lá para poder me socorrer, um amigo lá. Olha só, a gente torna essa dependência. Sim. Vi um vídeo um tempo atrás de uma criança no avião, não sei se vocês viram, da mãe não queria dar o celular, a criança arrumou ali um desespero, chorando e agressiva, porque queria o celular, aquela coisa toda. Então, assim, esse é um dos exemplos que pode ser, né, o que a ciência aponta, os estudos, que pode ser o mal do século, a questão da ansiedade. E nós vivemos isso diariamente. Só que não é um assunto desse momento. É um assunto já antigo. Jesus falava sobre ansiedade. Paulo fala sobre ansiedade em Filipenses capítulo 4, eu separei esse texto. Pedro fala lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Então, a questão da ansiedade já é algo já tratado na Bíblia, né? E agora tem surgido e tem acelerado que nós somos a geração do micro-ondas. A geração que quer tudo rápido. Muito rápido, no estalo. E a gente fica ansioso, preocupado, porque a gente já acostumou com a velocidade das coisas. Sim, eu vejo no YouTube que o irmão dele de 13 anos namora. E caramba, 13 anos, tipo assim, eu achei bem cedo assim, entendeu? Mas aí eles mostram alguns detalhes do namoro. Nem é um namoro. É só pra oficializar, deve ter visto os irmãos namorando, mais velho e tal. Mas é como se fossem melhores amigos que ficam e tal, não sei o que, ali pra casa, jogando junto. Mas assim, você vê que a pressão, às vezes, eu quero levar isso pra dentro até da igreja, que você tá namorando a menina, tipo, vai casar quando? Vai noivar quando? Ou então se tá solteiro, ele não vai arrumar uma namorada não? É uma pressão. Isso às vezes cai na cabeça do jovem e fala, pô, entendeu? Parece que é até pecado ser solteiro. Isso aí. E fica aquela pressão que produz ansiedade. Sim. Porque você vai falar assim, a pessoa, tá ficando velho, vai ficar pra titio, a pessoa fica assim ansiosa. Eu, por exemplo, tô passando essa pressão às vezes. Sofro muito essas pressões. E eu fico preocupado, que eu sempre tenho um desejo de ser pai, aquela coisa toda, como vai ser o amanhã, quem vai cuidar de mim, como é que vai ser essa questão. Sim. Então, tá vendo como a questão da ansiedade
se você deixar, ela vai te afetar de vários aspectos, de várias questões da sua vida. Então, esse é o quadro, a situação. Que fique claro o seguinte, nós temos ansiedade que ela é normal, é coisa natural. Primeiro, que nós temos que compreender, somos seres humanos. Então, isso aqui não há dúvida. Nós temos um grave problema em nós, que é a questão do pecado. A nossa natureza que já lá de Gênesis capítulo 3 já teve a queda e vários problemas, né? A deformação que teve na criação. Isso interferiu em nós, embora nós tenhamos ainda as marcas, características, né, de Deus em nossa vida, do Criador. Mas é uma questão natural, primeiro passo. E tem aquela ansiedade que é normal, por exemplo. Estou ansioso para começar o podcast, estou ansioso para poder fazer isso, estou ansioso para comprar aquele celular, estou ansioso para chegar naquele serviço, estou ansioso para voltar a começar aquela faculdade. Isso é uma questão natural que você, por exemplo, aquela viagem que você planejou com a esposa, aquelas férias, aquela coisa bacana, aquela coisa legal, aí você tá ansioso que chega o dia, que você tá doidinho para conhecer Cancún, e cara, aí você foi longe. E você tá querendo, né? Aí nem ansiedade chega aí. Não dá nem ansiedade. Aí você já viu, né? Ansiedade pra ir das duas pontes no valão. Aí vai ser que nem o Chaves, no né? No máximo Raposo. Raposo, boa pedida. Ó, tá vindo pra cá agora, meu irmão chegou lá em casa e já me fez um convite para esse final de semana, sábado talvez, fazer um passeio lá ali na Patrimônio da Penha, aquela região ali do Espírito Santo, muito bacana, né? Então, assim, é um lugar bacana aí, tá vendo aí? Sim, aí, ó. Já comecei com ansiedade, né? Tô ansioso ver se a gente vai mesmo. Vai pro carnaval? No feriado? Não, seria esse final de semana já é o carnaval? Não, seria esse fim de semana? Não, esse final de semana. Sim. Mas não vai ter carnaval esse ano? Não, mas o feriado Só vai pra ter. julho, né? Feriado e o vai feriado? ter. Vamos ver, né? Como vai ser isso? Estamos ansiosos. Ansiedade boa. Então, é isso que a gente tem. E a ansiedade, a preocupação, você vai pegar amanhã cedo a viagem, o ônibus está marcado lá para as 5 da manhã, você vai ter que acordar mais cedo, você sonha, tem pesadelo, que perdeu o ônibus, perdeu aquela coisa toda. A ansiedade vai produzindo esse tipo de coisa. E, por exemplo, eu separei algumas anotações aqui, porque a ansiedade, ela tem vários... É aquilo que trabalha no emocional. Né? Você vai ver numa pesquisa rápida aí pelo Google, por exemplo, você vai ver em alguns sites que a ansiedade é uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior, muitas das vezes acompanhada de comportamento nervoso, como o sentimento desagradável de terror por eventos antecipados. Você coloca um terror naquela questão, é uma emoção. Então, e é um comportamento interior. As pessoas falam assim, nossa, mas fulano está agitado, está ansioso. Nem sempre. Às vezes ela está quietinha no canto dela, mas por dentro a ansiedade está... Cada um sente de um jeito, né? É viver aquilo que não viveu ainda. Exato. Então aquilo ali está ali na vida daquela pessoa de uma forma tão acelerada que você externamente parece que está tudo calmo, mas por dentro está 1000 por hora. Então, tal como um terror de uma questão antecipada, tal como a sensação de morte iminente. A ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto derivado de antecipação de perigo. Então você já fica com medo de algo desconhecido ou estranho. Daqui já dá para a gente ter uma ideia do que vai ser o desdobramento da questão da ansiedade. Por que nesse momento agora que nós estamos atravessando, tem sido muito em alta tudo isso? A questão do vírus. Sim. É inevitável a gente, nesse momento, não falar sobre esse momento que tem hoje atingido as pessoas. Eu sou um exemplo disso. Eu passei por... Embora a gente fale aqui de forma bem descontraída, o assunto é sério. A gente vai brincar, vai ter momento de contar casos aqui que são engraçados mesmo. Porém, é um assunto bem sério, bem importante para a gente discutir. Porque com a chegada desse vírus, muitas pessoas se esconderam, isolaram, distanciaram.
Pessoas estão apavoradas com a informação e a maior desinformação que nós temos, que tem sido gerado para as pessoas. A gente não sabe qual a reação em cada pessoa, as preocupações que vai trazer essa questão do vírus. Então a pessoa já fica com medo que vai morrer. Então, olha só, aí venhamos. Aí quando a gente fala sobre essa questão de ansiedade, quando fala assim, mas um cristão pode passar por isso? Dias atrás eu preguei, há 2 domingos atrás, se não me falha a memória, sobre a questão do exemplo de Elias. Elias foi um cara que acabou de um episódio de derrotar aí os profetas de Baal, o fogo desceu, aquela coisa toda. Aí o fogo desceu, tá vendo? O fogo tá descendo. Olha aí. A mesa de madeira, hein? Você mandou jogar água lá no altar. Olha mais, bota lenha aí. Faz uma vala em volta aí. Bota mais. Encheu de água. Deus desceu aquele fogo, mostrou que era Deus, e os dos profetas de Baal não. Uma mulher, apenas uma. Não estou falando porque é mulher, não, senão o feminista vai me bater. Não é porque é mulher, não, mas estou dizendo que uma só pessoa, poderia ser só um homem. Foi uma mulher, a esposa do rei, a rainha Jezabel, que mandou uma mensagem dizendo que ele iria morrer. Ameaçou Elias. Ele só recebeu a notícia que poderia morrer. Olha só, o homem ficou doido. Largou o servo dele num canto, foi para o deserto e fez isso e ficou tantos dias e aquela coisa e pediu a morte. Olha só que situação que a gente vive. Então esse fato a gente tem que levar que o cristão ele passa por isso. Quer ver um exemplo? Charles Spurgeon, por exemplo, o príncipe dos pregadores, os escritos da sua esposa, que fala lá que ele é um dos maiores pregadores da história, considerado o príncipe dos pregadores. Ela relata que ele tinha profunda depressão. Ele sofria com a questão de ansiedade, depressão e tudo mais. Então nós, seres humanos, somos capazes de passar. Aí Tiago escreve que nós temos as mesmas paixões de Elias, ou seja, somos seres humanos iguais a Elias, o mesmo caso de Elias. E olha o que esse homem... Dá para entender? Um homem que enfrenta todos aqueles profetas, e era a guerra travada ali mesmo, tanto é que depois ele manda matá-los e persegui-los, aquela coisa toda, e ele foge de uma ameaça, apenas uma ameaça. O mesmo Deus não poderia frear aquela mulher de Elias, como deu vitória a ele? Então, essa questão de ansiedade, todos nós passamos por ela. Então, a questão da ansiedade natural, tem gente que não para de comer, toda hora está comendo. Não para de roer unha, tem que estar beliscando alguma coisa. É indireto, né? É indireto. Então, já viu? E é isso. Algum de vocês aí morde o canto da boca? Não. Eu. Meu é unha. Eu mordo aqui, ó. Unha. Mordo o canto da boca. E se eu tiver nervoso, eu não paro de comer mesmo, não. Eu fiquei preocupado com esse negócio de A morder gente no viu o canto da efeito, boca. né? Não ri disso não, pastor André. Não ri disso não que dá corda, rapaz. Olha só. Tá sempre A ansiedade mostra os efeitos que faz, né? Tá ansioso todo dia. Não, mas eu já conheci pessoas que paravam de comer. Isso não é meu caso, não. No meu caso também não. Tem pessoas que comem mais. Isso aí eu nunca vi, não. É engraçado, porque na questão de ansiedade, as pessoas tendem a comer para aliviar, acalmar o doce, por exemplo, tal, que vai dar aquela relaxada, acaba comendo muito e acaba perdendo o controle do peso. Então pode ser também um problema como esse. Mas esse morder do canto da boca eu achei engraçado, que meu sobrinho falou um tempo atrás, que ele leu em algum lugar, alguns estudos apontam que dá câncer se você ficar mordendo o canto da boca assim, igual as pessoas têm mania. Aí eu parei com esse negócio. Nossa. Aí quando eu começo, eu lembro do problema, aí para. Tem que ter uma motivação, né? Porque eu não vou morder mais também. E tem pessoas que é tique-tique nervoso. Se eu ficar ansioso, eu fico sem comer. O Elbi já é o contrário. Eu fico sem comer e perco o sono. Então eu não durmo à noite. Isso aí é uma das causas, a questão da insônia. Então, essa questão, e a gente vai detalhando um pouco mais, é para você ter uma ideia. Então, a ansiedade pode levar, por exemplo, a negação, medo, desespero, pânico, desânimo e a depressão. Uma coisinha dessa leva a vários fatores.
o que mais me pegou com essa questão do vírus, que eu nunca passei por problemas emocionais forte como foi esse na época do contágio. Por quê? O sentimento de culpa. Quando eu tive os primeiros sintomas e fui fazer o teste, deu positivo, eu tive no final de semana com a minha mãe e com a minha avó. Minha mãe com 76 anos, minha avó com 98. Eu tive com elas e eu logo já fiquei preocupado. Aí começou a entrar em mim um sentimento de culpa. E quando eu pedi o teste delas, o que deu? Positivo. Aí quando testou positivo, quando eu recebi a notícia que deu positivo, entrou na minha cabeça o quê? Elas vão morrer por minha causa. Matei as velhas. Não morrer. Aí aquilo começou a me afetar. Eu comecei a ter todos os problemas que eu não sabia ainda que era a causa da ansiedade. Eu achei que era o problema do vírus, né? Porque as pessoas podem ter o novo coronavírus e não podem ter a Covid-19. Pessoas podem ser infectadas com esse novo coronavírus, mas não podem desenvolver a Covid-19, que é a doença, né? Que é o resultado do vírus que entra no seu organismo. Aí você começou a perder isso, perder aquilo e tal. Deu complicações, aí a Covid-19, que é a doença, resultado dessa infecção do novo coronavírus. E ali é interessante que eu até fiz algumas anotações e falando sobre tudo isso que começou a acontecer comigo, o medo. Não só da minha situação, que eu moro sozinho e estava isolado em casa e não queria que ninguém ficasse comigo, pessoas ofereceram da minha família para ficar comigo, eu fiquei com mais culpa ainda, vou infectar mais uma pessoa, vai morrer. Aí entra o problema que nós falamos no início da questão das redes sociais, da informação e da desinformação, que é um desserviço que muitos telejornais estão prestando hoje, muita mídia, é um desserviço, porque aparece aquela coisa de pânico nas pessoas, aí você vê que igual foi no início, né? Abrindo covas com reta escavadeira e todo mundo que pegar com 60 anos vai morrer e que tem algum tipo de coisa e você não sabe o que você tem. Eu aparentemente parece que estou bem, mas eu não sei. E aí? Eu não tenho um histórico, mas tem pessoas saudáveis que perderam a vida. Eu tenho um primo que recente falou comigo que tem um colega dele que é do exército que cara forte, saudável, nunca teve problema de saúde, novo, tá lá, paraquedista, e que está internado já há mais de uma semana, que deu complicações nele, olha só. Como a minha avó, por exemplo, aí vem a história da minha avó, que eu só ficou sabendo, fez o exame sorológico, só ficou sabendo que estava porque eu tinha pedido, porque senão eu não saberia. Passou de boa pelo vírus, ela, minha mãe, praticamente assintomáticas, as duas ficaram melhor do que eu fiquei ruim. Eu fiquei na pior. E elas ficaram bem. Com 98 anos. E aí? São coisas, são reações que vai te causar uma série de preocupações. Então, com essa questão, e é o gatilho. Tem os gatilhos da ansiedade. Mudança de vida, algumas coisas que acontecem na sua vida. Por exemplo, pessoas que passam por um divórcio, por uma separação, um trauma que você tem na família, a morte de alguém, uma doença que chega, como esse caso da própria Covid-19, a crise financeira leva as pessoas à ansiedade, o que eu vou fazer? Pensa bem um pai, um chefe de família nesse momento agora, do fica em casa, fecha tudo, lockdown, mandando um montão de fábrica fechando. O cara tem 3 filhos, 4 filhos dentro de casa. Ou se tiver só uma, só a esposa, e aí? Como é que vão fazer para comer? A ansiedade, os problemas. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu estive com psicólogos, trabalhei junto com o médico na questão da Covid aqui em Itaperuna, na minha função pública, com psiquiatras, dizendo que consultório de 8 da manhã até 8 da noite atendendo, de segunda a sexta, e se atender sábado e domingo tem paciente, se atender feriado tem paciente. Lotados os consultórios, porque a procura que vai ter na questão desse novo vírus é a questão emocional que deve ser tratada. Os profissionais da área da mente, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, e acaba que para nós, onde é um ponto que eu vou chegar mais no final, pastores, líderes, nós como igreja, ajudarmos as outras pessoas. Isso é fundamental para todos nós. Então, tudo isso leva a pensamentos negativos. Não consigo. Eu vi uma reportagem, eu até notei algumas coisas aqui, até na TV da Record,
naquele médico que passa, né? Acho que na parte da manhã. Ele falava sobre isso, eu fiz algumas anotações que ele deixou, que é muito importante, bem resumida, que leva a pensamentos negativos. Eu não consigo lidar com isso, a ansiedade te leva a esse pensamento negativo, eu não vou conseguir. Eu vou fazer aquela prova, mas para mim já não dá mais. E tá ansioso, eu vou fazer, mas eu não consigo. Aí você começa a ter pensamentos negativos. Negativo no sentido de te deixar assim para baixo mesmo. Não é nenhuma mágica, não é que nenhum mandinga gospel, não é nada disso não. Não é nenhuma feitiçaria gospel não. É uma verdade, são pensamentos que vai te dar. Que você não é capaz, que você não consegue. Alguma coisa de ruim vai acontecer, então isso aconteceu comigo. A culpa, às vezes você tem os próprios medos seus. A gente não pode ser hipócrita e dizer que eu quero morrer, eu quero sofrer, venha sofrimento em mim. Isso é hipocrisia da nossa parte. Ser humano, né? Vai sentir isso. Sim. Todo ser humano sente isso. Sim. Quer ver uma coisa interessante? Jesus, no Getsemane, quando ele começa a sentir a agonia da sua morte, o que ele fala? Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele, como homem, a sua natureza humana, estava sentindo o sofrimento que ele começaria a sentir naquela noite, da paixão, de todo receber ali a culpa de todo o pecado da humanidade sobre ele. Mas ele tinha uma missão, e sendo também 100% Deus, ele fala para o Pai, mas todavia, faça a tua vontade. Ele foi obediente até a morte de cruz. Então, ele persistiu, mas a sua natureza humana disse ali naquele momento. Então, todos nós passamos. Ele precisou de dormir, precisou de comer, descansar, porque isso é da natureza humana. Nós somos seres humanos, todos nós passamos por essas questões. Então você tem assim, a culpa que você tem suas próprias e quando você afeta outras pessoas, pois a pessoa vai sofrer por minha causa, vai passar por algum problema, vai morrer por... Eu sou culpado. Eu conheço um caso de uma cidade aqui próxima, que o cidadão, ele era tem muitas pessoas que chamam hoje de... acho que é negacionista, né? Que é o camarada que nega a existência do vírus. Aí que ele começou a ir, frequentar, foi para bares, foi para isso, foi para aquilo, levou o vírus para casa, aí o pai faleceu, a mãe faleceu, a sogra faleceu, e ele ficou o quê? Em depressão em casa e está passando sérios problemas, graves problemas, um quadro depressivo profundo. Então, isso é um problema quando você fere outras pessoas. Tem pessoas que não esquentam a cabeça, que não está nem aí, mas tem pessoas como nós que temos esse sentimento, né? Então, que leva a outros sentimentos, medo, apreensão, irritabilidade, tensão, inquietação. Você falou da tensão. Algum de vocês, quando dá, por exemplo, ansiedade, tem alguma dor no corpo, por exemplo? Ou é só no estômago, seu? Não, meu não. O dele não, ele falou que para de comer. Ele riu lá. E eu já como. Não, dor, não. Também nunca... O meu é só a questão de comer mesmo e sono. Eu perco o sono. Entendeu? Então, nessa questão, a questão muscular, né, que dá essa... Tensão, né? Aquela tensão. A pessoa pode ficar irritado, pode Sim. ficar inquieto, tique-tique nervoso, né? E eu vejo assim uma bola de neve, né? Porque uma vez teve uma escola dominical do pastor falando sobre a saúde do sono. Um camarada lá, um médico do sono, o pastor Dorival chamou, esqueci Muito o nome bom dele. Ele. Você conhece, né? Então, aí ele falou que a falta de dormir gera ansiedade. Aí, tipo assim, Exato. Por ansiedade ele não dorme. Por não dormir, aumenta mais ainda. Então eu vejo que é algo que não para, entendeu? É igual a questão de talvez comer. Você vai comendo, aquilo não te sacia, você só vai comendo, daqui a pouco você tá uma bola. Então, tá nervoso, aí você quer mastigar para poder aquilo ali dar uma aliviada. Eu vejo dois casos. Primeiramente, é a gente procurar um médico mesmo para ver isso. E segundo, né, pelo que a gente está conversando, que eu vejo é a gente entender que a gente é ser humano também. E precisa de ajuda. Exato. E contar com os amigos, que muitas das vezes... Né, conversar, né? Procurar. Não é que você vai deixar pessoas. de ir ao médico, mas ameniza um pouco, às vezes se conversar, vai pra tô assim, tô assado. O fato de falar que você já sente ansiedade com alguém, que você, poxa, eu não tô dormindo, não tô legal, isso já te ajuda. Já é uma porta de entrada ali para poder... Isso, entendeu? Você falou algo muito interessante.
Quando eu falei sobre o negócio de comer, o Manny falou, o Elvis sente isso, porque ele sabe isso, tá ligado? Porque isso eu conversei com ele, né? Falei com ele, mano, eu tô assim, pá, é assim, a gente aí desabafa, você se sente melhor, tá ligado? Isso aí. É isso aí, tô ligado. Então, você falou uma coisa muito importante, conversar. Tem pessoas pertinho da gente que tá passando por sérios problemas. Tem uma galera aí, cara, jovem, de repente você acha que é só aquela preocupação do pai, né, que tem que esquentar mais a cabeça, ou a esposa. Não, adolescentes aí estão passando por problema sério com ansiedade, que não estão sabendo. Por quê? A geração do micro-ondas, a geração que quer tudo rápido. Então não acostumou com aquela coisa de esperar. E uma das coisas mais difíceis que nós temos é esperar, é perseverar. É uma das coisas que causa muita ansiedade. Quer ver uma questão dessa? Eu pregava dias atrás sobre isso, falava sobre Mateus capítulo 6, João capítulo 6. Você começa ali com Jesus multiplicando os pães. 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Depois ele começa a dar um duro discurso, porque eles vão atrás de Jesus por causa que ele está alimentando, só dando comida a eles, estão atrás do benefício. Jesus fala assim, peraí, vocês estão procurando em mim? Não porque vocês estão vendo sinais em mim, mas porque eu estou alimentando vocês. Não que Jesus não deixou de preocupar, tanto é que ele deu lá a multiplicação no início. Preocupou com o povo. Aí depois, passado aquilo, a Bíblia vai falar ali que já os seus discípulos já não o seguiam mais e o abandonaram. Ele olha para os 12 e fala assim, vocês também não vão meter o pé? Na linguagem aí, né? Não vai meter o pé não? Aí o Pedrão pega lá a dianteira, né? E, Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Aí depois, Jesus falou assim, tudo bem, mas tem um de vocês ainda que é o diabo. Ele está se referindo a Judas. Ou seja, no início do capítulo começa com a multidão alimentando. No final tem 11. Quando Jesus ressuscita, 500 testemunhas aproximadamente, né, ele teve ali na sua 40 dias que ele ficou após a sua ressurreição, ele falou assim, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. É o que aconteceu em Atos capítulo 2. O revestimento de poder. Então, aí ele foi assunto aos céus, ele até chegar no dia de Pentecostes, passaram-se apenas 10 dias e ficaram 120 pessoas. Então, assim, o esperar, perseverar é muito complicado, porque as pessoas querem as respostas imediatas. Por isso que hoje as pessoas querem soluções, que Deus dê soluções para todos os problemas da sua vida, e tem que ser assim no estalar de dedo. Você me fez lembrar, eu não vou lembrar agora quem era ao certo e aonde está. Talvez se eu lembre, mas se não lembrar também, tudo bem, a gente só relembra. Aquela parte que tinha 2 discípulos que perguntam, Senhor, eu posso sentar um à sua direita? Exato. Era quem? Você lembra quem que era? Agora acho que eram os filhos de Zebedeu, se não me falha a memória, João e Tiago. Eu acho que era isso mesmo. Não estou me recordando bem os nomes, mas são esses aí. Mas tem uma parte assim, né? E isso pode ser também levado como uma ansiedade, né? Eles estão... Que até Jesus enfatiza, rapaz, tem coisas que não cabe vocês saber agora, né? Ele fala algo assim. Vocês querem mesmo sofrer por minha causa? Vocês querem mesmo isso mesmo? Exato. Então, assim, as pessoas têm um excesso. E nós também, cristãos, passamos por isso. Não só no dia a dia, mas até com as questões futuras. Isso só mostra o quanto nós somos frágeis. O quanto somos limitados. Nós temos que colocar isso na cabeça. Nós não somos super crentes. Não somos super homens, não somos super girls. As pessoas têm que entender isso. É que nós somos limitados. Vê a limitação de Paulo em 2 Coríntios 12, com o espinho na carne que ele tinha. Aí que Jesus falou assim, a minha graça te basta. Orou 3 vezes. Né? E 3 vezes ele ora. Sai de mim, sai de ré, tá amarrado, tá repreendido. Mas não saiu. A minha graça te basta. Calma aí. Aí ele fala o quê? Aí eu me alegro ainda mais nas minhas fraquezas, minhas limitações. Quando eu estou fraco, é que estou forte. Ou seja, quando eu esvazio de mim, eu não sou nada, me entrego por inteiro para Ele, aí o poder de Cristo se aperfeiçoa. Importa que Ele cresça, que Ele apareça. Então ali você vai entender que a limitação humana depende completamente do Senhor. E o aprendizado, né? Que Paulo fala, para que eu não me soberbecesse. Exatamente, para isso não exaltar. Exato. E essa questão do comportamento, quer ver uma questão que dá o comportamento? Perfeccionismo, por exemplo.
Algum de vocês tem isso? Rapaz. Ao mesmo que come bem. Ao mesmo que come bem. É o mesmo que come bem? Olha que eu estou aqui diante da ansiedade em pessoa. Em formosura ainda. Às vezes, rapaz, eu peço perdão a Deus e peço pela minha esposa pra ela ter paciência e não me largar. Meus amigos. Que é brabo o negócio. A esposa, então, tem que segurar bem isso aí, né? Segura. Aqui tá convivendo dia a dia. Os amigos não brigam, não mete o pé, daqui a pouco vem de novo. A mulher não, tá todo dia lá. O Otávio vira e mexe, tipo assim, em relação a tudo, né? Mas em relação ao podcast, não, mano, vamos fazer assim mesmo, calma, vai, tal, pai. Quer o bagulho já... Bem. Eu já quero um negócio estruturado. Eu já fui até mais isso. E sem saber. Do ano passado para cá que eu fui entender bem sobre essa questão depois dessa experiência amarga que eu tive com a questão que me afetou mesmo, não foi os sintomas da Covid. Eu perdi o olfato, o paladar, hoje ainda não está 100% o olfato. Mas só que o que me deu mesmo foi transtorno de ansiedade. Eu não sabia que eu estava passando por um transtorno de ansiedade. Os meus pés suavam de tal forma que sua muito. Aí tem uma explicação de um médico que ele explica todos esses detalhes, que é o canal da mente, saúde da mente, alguma coisa assim, é muito importante. O cara explica ali muito bom, um médico, psiquiatra, né? Por isso que é bom ouvir esses caras que são muito bons nessa área. No YouTube, que você diz? No YouTube. Ah, legal. Então, assim, depois se quiser até o link a gente manda para vocês postarem aí, muito interessante. E temos excelentes profissionais aqui em Itaperuna, médicos cristãos, inclusive, dessa área, que, poxa, me ajudaram muito. Amigos da área de profissional de saúde, que a gente foi entendendo como é que é cada coisa, porque você tem que admitir que você está passando por uma situação e que você precisa de ajuda. É o que o Senhor falou para Elias: sai da caverna, não fique isolado. Porque a primeira coisa que as pessoas estão passando por um problema de ansiedade, transtorno de ansiedade, um quadro depressivo, pré-depressivo, as pessoas querem se isolar. Ele largou o seu moço, foi pro deserto, não quer contato com ninguém. E aí, tô bem. Já viu? Aquela pessoa que sempre tá bem, às vezes ela tá ali numa situação que por dentro tá assim... Você me fez lembrar uma frase que as pessoas dizem muito, e eu fico imaginando o que essa frase tá passando para as pessoas. Lá na empresa lá onde eu trabalho, sempre chega caminhoneiro, né? E o caminhoneiro sofre nessas estradas, muitas complicações, né? Aí, dou bom dia, os caras perguntei, como é que você tá? Aí o cara, não sei se eu vou falar a frase certa, como é que ela fala assim, tô melhor do que eu mereço. Tô melhor do que eu mereço. E eu sempre fico imaginando o cara falar isso aí, mas por dentro. Porque às vezes a gente fala uma coisa, mas não é aquilo que a gente tá. É do coração, né? Entendeu? Já sai no automático, já. Né? Porque eu não sei se o cara quer passar uma tranquilidade, entendeu? Ou ele fala por falar. Não fala por falar. Ou passa força também, não demonstrar fraqueza, né? É engraçado que muitas vezes isso vem do cristão, cara. Porque eu não sei se eu não tô dizendo que a pessoa não tá falando isso do coração, tá falando isso de verdade. Mas eu acho muito perigoso quando a pessoa chega a falar essa frase. Eu tô melhor do que eu mereço. Às vezes não, pô. Às vezes você tá aqui, mas tá com problema em casa com a família. Você tá com parente em depressão, entendeu? E aí eu fico preocupado quando a pessoa fala isso. Eu fico pensando, o que ele quer passar pra mim? Se realmente ele tá bem mesmo? Ou se foi no automático? Ou ele nem pensou mesmo, veio ali? É muito estranho, cara. Eu fico com medo dessa frase, sinceramente. Olha, e a gente esbarra no dia a dia, não só com essa questão do caminhoneiro, mas irmãos na igreja, que passa perto de você, te cumprimenta, tá no domingo à noite, tá? E assim, a gente fala de igreja porque eu quero ser sincero para vocês, eu ouvi isso de um profissional, psiquiatra, ele falando, a igreja mais do que nunca deveria estar ajudando, aconselhando as pessoas e evitarmos o máximo de buscarmos ajuda externa. Ele não está dizendo com isso que você não deve buscar ajuda de médico, de um profissional, fazer um tratamento, que eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Ainda mais quando falou que depois da Covid estava dando problema de coração, que o João está morrendo, eu parti com o cardiologista. Enquanto eu não fiz todos os exames, eu não sosseguei, fiquei ansioso. Mas assim, natural. Eu fui fazer.
Agora eu vou sentar e prostrar que nem ele pedir a morte? Como que vai ser a nossa vida? Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer, que é que, tipo assim, tem coisas que a igreja pode... O papel da igreja. né, Ajudar. Pode amenizar. De você conversar, de você abrir Sim, o coração. sim. De... Porque também posso dizer que não, mas como é que eu posso dizer isso? Pra não ser muito polêmico, mas a igreja perdeu um pouco a credibilidade. Posso estar errado em falar Ô, isso. pastor André, vou te As ensinar. pessoas não querem muito desabafar com irmãos de igreja, com pastor. Porque muitas vezes nem confia também no. É, aquilo, perdeu algum. Parece que perdeu um cadinho de. Posso... Tem uns... André, tem a gente gosta, o pastor Chay falou que a gente é igual galo de briga. Então, a gente gosta, não é que a gente gosta, mas a gente acaba puxando um negócio meio polêmico, mas você responde se quiser. Porque, não é sério agora, pastor. Antigamente um pastor chegava aí numa loja, qualquer loja assim. Não é pastor? Pode abrir um É crediário. lamentável isso, Hã? é lamentável. É pastor? Pode abrir um crediário. Hoje não, filho. Hoje mesmo eu ouvi Pastor é o... sobre isso. É de tristeza, porque hoje mesmo eu ouvi uma situação como essa de uma pessoa não evangélica falando, dando um exemplo de uma outra pessoa que se diz ser evangélica e querendo... E falou sobre vários comportamentos do trabalho dessa pessoa. Então, assim, ficou muito feio. Ele até virou para mim e falou assim: olha, pastor, eu sei, não fica triste no seu coração, não, mas a situação é essa. Aí, assim, eu senti o que ele quis dizer, porque nem todo mundo é igual. Todas as igrejas, né, acabam colocando todo mundo no mesmo balaio e perde a credibilidade. Alguém Pastores hoje... que não são confiáveis de você abrir o coração no gabinete e ali você levar aquilo pro túmulo. Não, fora os pastores também que pagam pelo fato das ovelhas. Né? Faz lá, ovelha de fulano de tal, aí dá ruim. Exato, e cai no descrédito, porque acaba que, na verdade, isso aí já é um assunto para até abrir um outro podcast aí. A gente falar sobre o inchamento e não o avivamento que está acontecendo no Brasil. A igreja para tudo quanto é lado e o pessoal, olha que coisa que Deus está fazendo. Às vezes não. Porque, tipo Aí assim... abre o camarada que não tem credibilidade nenhuma, ele se intitula pastor, ele abre qualquer local, qualquer coisa. Aí vem aquela velha história, é melhor uma igreja do que um bar. Eu até concordo. Mas o problema é que o mal que aquela igreja às vezes vai causar para o reino de Deus, cara, eu vou ser sincero para você, o escândalo que... Aí Jesus fala dos falsos profetas, daqueles que produzem escândalo, era melhor que pendurasse uma pedra de moinho no pescoço e lançasse lá, amarrasse nele e lançasse lá na profundeza do mar. E aí? Não, e é bom a gente falar essas coisas assim, porque tem gente que fala que cristão não pode ser ansioso, pastor não pode ser ansioso, mas tantas coisas assim, algumas poucas que a gente está citando, como que às vezes não fica ansioso, né? Então é interessante a gente falar sobre isso. Todo mundo é ser humano, inclusive o pastor. Com certeza. O exemplo de Charles Spurgeon, por exemplo, Sim. E quantos outros pastores estão vivendo aí sérios problemas. Mas também, eu vou dizer uma coisa aqui até para os colegas pastores, que muita culpa disso são os próprios pastores, que querem viver num pedestal de santidade, de não me toque, eu não posso vir aqui conversar uma coisa com vocês, ter uma linguagem legal com a galera, Sim. com os bros, eu não posso falar com os manos, porque aí eles confundem que tudo isso não é comportamento de pastor. Pastor tem que ser aquela coisa, né, fecha, não pode dar um sorriso, não pode brincar, não pode vestir. Como assim? Gente, tem alguns casos que eu chamo até de hipocrisia, como Jesus chamou os religiosos do seu tempo. Sim. Ela quer passar uma imagem que não é, e que não dá para ser, e que não deve ser. Sim, exato. Acaba perdendo brilho. E o problema é quando isso leva para casa e que os filhos filho de pastor, não pode isso. Meu filho, aí o filho nasce o quê? Com raiva da igreja. Sim. Não quero pisar lá. Por causa do que quer botar. E por outro lado também, culpa de muitas vezes a comunidade, que quer colocar o pastor naquele pedestal de ungido do Senhor, não toqueis no ungido do Senhor, né? Sim, essas coisas aí que eu sou meio crítico e sou galo de briga nisso aí também. Esse dia minha vou avózinha falou, 74 anos eu acho que minha avó tem. A minha prima tava falando que o pastor dela fez não sei o que ela não gostou. Aí minha avó, não, pai, não pode falar assim, pastor não.
Aí eu tava no assunto com ela, né? Com a minha prima. Eu falei, por que não, vó? Ela, não, porque é um ungido do Senhor. Eu falei, mas é ser humano também. Se ele errar, ele vai ser... Sim. Tem que ser cobrado. Eu acho que tudo que faz essas questões do nosso relacionamento, seja com qualquer pessoa que for, é a questão do respeito. Sim, exato. É você respeitar as pessoas. Criticar é uma coisa. Você ter a liberdade de conversar Isso. e ter o respeito. Você não vai ser desrespeitoso com o seu pastor na frente de outras pessoas. Você tem liberdade, igual, por exemplo, vocês comigo têm toda a liberdade. Poxa, reverendo, não. André, você tem essa liberdade. Mas na comunidade, as pessoas que não entendem, vai falar com outro pastor, a gente tem que separar o local. Você não vai estar em qualquer ambiente, vai falar qualquer coisa. Isso é o comportamento geral. Sim. Mas eu acho que a gente deveria ser mais humanos. Tem gente que quer ser tão espirituais que deveria ter sido criado anjo, com duas asinhas e bater asas, né? Esse deveria ser espírito, não ser humano. A gente tem que procurar ser o que nós somos, humanos, e ter essa clareza em todos os nossos aspectos. Nós temos que ser cristãos em todos os lugares. A maior pregação é aquela que é depois do culto. O melhor sermão é esse, é a sua vida, é no trabalho, onde as pessoas vão ver quem você é, na sua casa. Sim. As pessoas vão conhecer um André cheio de defeitos e falhas, mas vão conhecer também cheio de virtudes, sou vascaíno, né? Não, coisas boas. Nos defeitos também. Né? É heresia se eu falar um negócio tem aqui. 3 aqui, Vascaíno, pelo amor de Deus. Ainda eu tenho que pesquisar, tenho que estudar um pouco sobre teologia. Não sei se o Vascaíno ainda vai pro céu. Tem que ver Vai, isso. rapaz. Jesus falou lá em Mateus 28:20. Eis que estarei com o Vasco todos os dias. Você sabia dessa? Hein? Grave, essa eu vou... Ó, não deixa ninguém me levar pro conselho, não. Vai ser heresia. E a Bíblia fala, cruz, né? Olha pra cruz, né? Assim... E tem Malta também. Né? Paulo foi pra ilha de Malta, então, assim, naufrágio ali, então tem nas duas palavras. Agora Flamengo não tem. Você é torcedor de qual time? Flamengo. Aí, fazer o quê, né? A gente estamos aí pra mostrar o caminho a eles, né? Ó, a salvação. É isso aí. Precisa arrepender dos seus pecados. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas isso essa diversão, essa coisa saudável é legal. É bacana. Você falou uma coisa, igual a gente teve com o Wendel Lessa. Parece que passou, não pode torcer pra time, não pode ver não pode o falar jogo. de futebol. Não pode ir na praia. Igual o Wendel falou, sunga. eu sou atleticano, né? Wendel, eu sou atleticano. Primeira coisa que ele falou. Nem falou que é pastor, sou atleticano. Eu não vou falar o nome aqui do pastor, não, mas teve um pastor que uma vez estava assistindo na sua casa, com a sua família, uma pessoa ligou, um membro da igreja ligou, falando, pastor, preciso muito falar com o senhor, pastor. Muito falar com o senhor. Né? E é de longe, tá? Não é daqui de perto. Eu conheço essa história, hein? Conhece? Já ouvi essa história, hein? Aí que o pastor falou assim, irmã, é muito urgente, é algum problema, alguém morreu, alguém está doente, sofreu algum acidente, Não, pastor, não é tão grave. Ele falou, então é o seguinte, mano, depois eu vou conversar, porque eu estou assistindo meu time de futebol, agora meu jogo, aí depois a gente conversa. Mas assim, porque as pessoas, todo mundo quer viver a sua vida. Sim. As pessoas querem viver, quer diversão, quer ir passear, tal, mas agora o pastor não pode. Não pode. Tem que ficar na igreja, orando o dia todo. Tem que estar à disposição 24 horas. É claro que o pastor sempre... Todos nós, como pastores, igreja, irmãos, estamos sempre à disposição 24 horas para ajudar qualquer pessoa. Tem os meus vizinhos lá, qualquer hora eu falo com eles, estou aqui, precisar de alguma coisa, estamos juntos. Nem evangélicos são, não são membros da minha igreja. Estou sempre... Isso é com todas as pessoas, em especial os membros da igreja, quais os pastores têm aquela responsabilidade. Claro que deve ter a todo momento, mas vai ter momento, vai ter hora que o pastor vai estar em algum tipo de ocupação, ou com a sua família, ou com ele pessoalmente, ou até mesmo no momento de devoção a Deus, momento dele. Então, as pessoas também têm que limitar isso, porque ninguém aguenta. Ninguém aguenta, tem que ter os seus momentos. Então, por isso que tem que ter diversão, tem que fazer uma coisa bacana, uma linguagem. Eu fui pastor jovem, de jovens há muitos anos. Então, trabalhei com mocidade, liderando jovens há mais de 20 anos. Então, teve dia de eu falar a linguagem deles, de sentar na roda com eles, de jogar bola com eles. E olha que eu vim de um contexto que era mais conservador com essas questões. Era mais desafiador do que hoje na igreja presbiteriana.
Mas eu sempre já falava, já tinha sempre uma linguagem com eles, mas sem perder a essência. Você não pode perder o caráter. É isso que o Heber falou pra gente agora há pouco. Antigamente um pastor chegava na venda e falava, vou comprar, não, pastor, tudo bem. Já aconteceu isso comigo uma vez, eu nem era pastor, apenas um cartão de membro, que uma loja aqui em Itaperuna, eu saí lá de querendo para comprar aqui em Itaperuna, numa loja famosa aqui em Itaperuna, e eu queria abrir um crediário, né, ter o cartãozinho ali da loja. Aí me pediram lá alguns documentos, eu não sabia o que eu tinha, eu fui pegar sem abrir a carteira, por coincidência saiu o meu cartão de membro. Aí a pessoa que está no balcão olhou assim e falou assim, você é evangélico? Eu falei, sim, sou evangélico. Você é de qual igreja? Eu falei assim, da igreja tal, pastor tal, eu sou pastor fulano de tal. Assim, não, tudo bem, então, aí tal, ali, tal, não tinha todos os documentos, não, mas eu vou abrir aqui, vou assinar por você aqui a ficha. Ali, assim, eu fiquei feliz, nunca tive problema com a loja, sempre, graças a Deus, paguei. Aí você vem, hoje, por exemplo, você vai falar, aí perde tudo, não tem que ter o CPF, no CEASA, SPC, não sei o que, aí que levanta mesmo, porque se intitularam muitas pessoas, são picaretas 71 mesmo, a verdade é essa, mas para esconder e ter credibilidade usam o nome de líder, de pastor, aquela coisa toda, mas só para poder dar pernada nos outros. E lojas nem consideram. Acabam que isso... Lá na loja onde a banalizou. gente trabalha, felizmente, muita gente chega lá e, tipo assim, não fazem de maldade, mas a gente também não pode fazer lá na loja. O cara chega lá, às vezes, a gente conhece também, às vezes, a pessoa, gente boa, a gente sabe que é uma pessoa boa, mas chega lá, não, eu sou pastor, tal, mas, tipo assim, felizmente não funciona mais assim hoje. O sistema hoje já implica aí você a gente tem ter... que falar com a pessoa, não é pra todos, não é só pra... E eu, graças a Deus, hoje eu ainda tenho essa facilidade em muitos lugares de ligar e a loja me entregar, mesmo se eu não pagar na hora, não tiver, ou até para liberar para alguém que está lá. Sim. Graças a Deus, eu sempre tentei honrar meus compromissos. Então, assim, isso é muito bom. Mais vale, como o provérbio diz, mais vale você ter um nome do que riquezas. Sim. Então, mais vale a sua fama, a sua credibilidade, né? Com as pessoas, a sua reputação, porque tem dia que você não vai ter o dinheiro para comprar e você vai precisar de crédito para aquilo dali. E aquela coisa de conversar com o irmão, igual a gente também estava falando, as pessoas hoje também perderam um pouco dessa confiança. Porque às vezes a pessoa conversa com o irmão, quando vai ver tá na boca de todo mundo, entendeu? Aí já tá espalhada a situação. Então, tipo assim, as pessoas às vezes hoje tem que ser muito seletivo para você... conversar com alguém, desabafar com alguém. Com certeza. Sim. Com certeza. E hoje tem um dos mais diversos tipos de problemas das pessoas que são sérios e são graves. Até para nós pastores, quando nós queremos ilustrar alguma coisa numa pregação, no sermão, a gente tem que procurar até pensar bem qual tipo de exemplo que você vai dar, porque você dá um exemplo e a pessoa acha que você está contando o problema dela ou para ela da igreja. Então é muito difícil. Então, igual esse exemplo que eu citei aqui do pastor, é de longe. É daqui não. Conheço. Conheço essa história aí. Não, mas é daqui não. É de longe. Ó, se você conhece aí que tá vendo o vídeo, bota eu aí no comentário. Eu conheço também. Valdo, não. O Valdo não sabe o que ele torce. Se ele torce pro Bahia, se ele torce pro Flamengo. Não, ele foi pro Bahia pra orar pro Bahia, né? Foi pra lá pra orar, né? Ele foi fazer uma oração contrária lá pro Vasco cair. Ele não crê nessas coisas. Não. Então é isso. Eu lembro, agora voltando um pouquinho lá no assunto da ansiedade, tava lembrando aqui do meu início de conversão, que eu acho que todo mundo passa por isso, né? Que a gente ainda não entende que a questão que a gente é muito pecador e que a gente pode tentar ao máximo fazer tudo certo, que a sua carne uma hora vai chegar e vai falar, rapaz, né? Então, eu tinha muito isso, eu não conseguia, ficava bravo comigo mesmo. Eu lembro que isso gerava muita ansiedade em mim, quando que eu vou conseguir ter a maturidade que Paulo tinha, entendeu? Quando que eu vou tal? Mas eu lembro que quando eu entendi essa questão de que nós somos pecadores desde sempre, mesmo Paulo falava sobre isso, que dos pecadores eu sou o maior, né? Então,
quando eu entendi isso, eu lembro que foi como se saísse um fardo das minhas costas. Falei, poxa, cara, também não tô falando isso aqui, galera, pra gente viver uma vida também de qualquer jeito, né? Não é nessa que, sou pecador mesmo, vou sei lá, vou chutar o balde, não é isso, né? Mas eu lembro que eu ficava muito desesperado, né? Nessa questão de que, caramba, eu tenho que fazer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que ser... Porque tem aquela coisa que também, às vezes, quando você não consegue, assim, logo de cara, é igual... Eu vim do mundo, né? Eu nunca tive laços na igreja, nem nada, nem fui criado na família na igreja. Então, no início, mano, foi muitos vícios, muitas coisas pra largar, entendeu? Então, tipo assim, vivi com a consciência pesada. E aquilo me incomodava também, de fato. Falava, quando que eu vou chegar? Quando que eu vou parar de fazer isso, cara? Quando que eu vou tomar juízo, tomar coisa... E você fala, eu não sou digno de Aí até estar na igreja, eu não sou digno disso. Até que, tipo entendeu? assim... Tem gente que desanima por causa disso. E essa inquietação, esse incômodo, isso é muito positivo. Isso é muito bom, sabe por quê? Uma vez aconteceu isso com um jovem que veio falar, abriu o coração comigo, e não é daqui, é de outra cidade. Conheço também. Conheço também. Ele falou assim, pastor, estou vivendo um problema muito sério, muito grave. E tô assim, eu não consigo me libertar de um determinado problema da minha vida, um determinado pecado, e tá assim, isso tá me incomodando, isso tá me incomodando. Eu falei, mas que bom, glória a Deus por isso. Mas por que, pastor? Meu Deus, o problema é se não estivesse incomodando, se isso estivesse tudo normal. O Espírito Santo está incomodando a sua vida. Então isso é muito bom. E isso eu acho também, claro que a gente não pode se entregar a isso, senão eu falei que a gente desanima, né? Mas isso é meio que uma ansiedade controlada também. Você entender isso de que, poxa, graças a Deus que eu ainda sinto remorso, da próxima vez eu vou melhorar, vou tentar, né? E o que me fez na época, me confortou muito, foi o próprio pastor Dorival. Ele leu só a carta de João ali, ó. Temos um advogado, tal, você confessa o seu pecado. Isso. Vai ser perdoado. Então, isso, tipo assim, quando ele falou pra mim, eu já tinha até ouvido, mas daquela vez que ele falou comigo, me sentou, ele explicou. Foi onde eu comecei a ficar um pouco mais tranquilo. Eu falei, poxa, não também tranquilo assim, como o Maninho falou agora eu tenho um advogado, né? Vou explorar o advogado, né? Tô pagando. Vou usar o advogado agora. Toco lá na igreja, toda hora. Então o advogado tá aí. Toda hora. Mas isso me traz mais um pouco de conforto também, de não achar que, tipo assim, eu sou a pior pessoa do mundo, entendeu? Não, isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque essa questão de... Quando você vai tratar um problema de ansiedade ou qualquer outro tipo de doença, você tem que ter a consciência, aquilo que eu falei no início, de que você está passando por um problema. Você só consegue dar um tratamento adequado, eficaz, a um tipo de qualquer diagnóstico quando você assume que tem um e precisa de ajuda. A verdade, nesse caso, é muito importante, porque ela é libertadora. Essa é a verdade do Evangelho, que chega até você, a verdade vos libertará, ela te liberta. Então, poxa, eu estava com essa preocupação, com esses temores, então quando eu conheci agora esse advogado que me trouxe essa absorção dos meus pecados, agora sim, você vive mais tranquilo, em paz. A mente descansa nisso. É onde, quando nós no final, eu só quero ler o final do texto de que Paulo fala aos Filipenses sobre essa questão da mente. É um tratamento que nós temos adequado para isso, que o cristão deve passar por isso, as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, né, para isso. Você iria falar? Não, mas é isso mesmo, para deixar pro final, que você vai ler lá na carta de Paulo, a minha pergunta era dentro dessa mesma questão mentalmente. Só ainda um pouco nesse assunto, umas coisas que eu aprendi muito, cara, as pessoas hoje têm medo de como é que eu posso dizer? Mostrar fraqueza, dizer que é fraco. Uhum. Acha que isso vai tem uma dificuldade com isso, né? Tem uma dificuldade, acha que as pessoas vão pisar em você por causa de você ser mais fraco. E eu acho que a gente tem que aprender a conversar, cara, com os outros e falar nossas fraquezas. Eu vejo muito isso no homem, cara. Não tanto na mulher. Tem a questão do ego, a falta de humildade. Eu acho que o homem
super-homem, tem seus superpoderes. É por causa Eu vejo... de um pouco, parece que não, é do machismo, né? Vem um pouco do machismo. Também. De achar que lamentavelmente, homem não chora, homem não sofre, entendeu? Homem não sente dor, entendeu? Verdade. Porque o exemplo que eu citei, volto nele, do espinho na carne de Paulo. O que ele falou? Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. É quando ele falou assim, eu reconheço que eu não sou nada sem Cristo. Eu tenho que me entregar, eu tenho que abaixar minha cristazinha. Não são pelas revelações que eu fui até o terceiro céu, o paraíso, vi coisas inefáveis, que isso vai me engrandecer. Não, pera lá. E foi me posto um espinho na carne justamente por conta disso. Mas é interessante, cara, você falar isso. Porque, por exemplo, tá ali na Bíblia. Quando Jesus tá falando, né, você falou em Mateus, tá ali, cara. Tá ele mostrando, tá a fórmula e como curar. A gente lê... Mas o povo perece... Não, a gente lê aqui, por mais que você tenha conhecimento, por mais que você tenha um pouco de conhecimento, a gente lê que ele passa por aquela dificuldade. Mesmo assim, você lendo, entendendo. Que aí você entende que você passa a ser dependente de Cristo. O problema é que a gente lê aquilo ali, a gente sabe, mas a gente esquece que não é... Mas é a dificuldade que ele está falando sobre a humildade, a falta de humildade. De você compreender, ele sabe que tem, mas ele sabe... E não trata isso. Rapaz, tem coisa, tem hora que você tem que abrir o coração. Nós somos pastores, ajudamos outras pessoas, mas nós temos que entender que somos seres humanos limitados como qualquer outra pessoa. Não tem uma unção, é isso que eu volto daquela palavra do início. Sim. A gente não tem uma unção maior do que ninguém. No Novo Testamento só fala que de unção só lá em 1 João capítulo 2. Você lê lá depois, você vai ver. Versículo 21, versículo 27, vai dizer que vós recebeste a unção do Espírito. Que unção? Vós quem? A igreja. O ungido de Deus só tem um na Bíblia, que é Jesus, o Cristo, que é o ungido, o consagrado, o Messias. Então, agora, autoridade é outra coisa, princípio de autoridade. Um diácono, um oficial da igreja, um presbítero, você tem um pastor, você tem que respeitar as autoridades, o presidente lá da UPA, o presidente dos homens, aquele que lidera o departamento, a professora que está naquele momento na classe lá da Escola Bíblica Dominical. Em qualquer área você tem que respeitar o princípio de autoridade. Então isso tem que nos fazer humildes. Por isso que tem muitos pastores aí que estão levando uma vida religiosa no sentido ruim da palavra, em protocolos religiosos, porque quer transparecer o que vivia de uma aparência. Você tem que ter, acima de tudo, o brilho do Espírito Santo na sua vida, ter caráter, ser homem de palavra. É isso que deve ser, mas você tem que ser humano como qualquer outro. Até mesmo essa questão de muito suicídio acontecendo no meio com pastores, né? Acho que... Então, é a questão que eu falei do fardo. Você tem que viver uma vida, tipo assim... regrado, que não pode sair ali. Eu não posso falhar pra ninguém ver. O Bruno, posso falar isso aqui em podcast, porque ele falou em podcast. Ele fala que certa vez um irmão ligou pra ele tirou uma foto sem camisa. Tô muito decepcionado. Tal, e nem pastor presbítero, né? Tava quase pastor, mas... Não, você sem camisa... Poxa... Mas se for pra praia, tem que... Tem que ir de... tem que ir. Eu lembro que eu tive o meu ex-sogro, eu lembro que ele tinha isso com ele. Ele andava de calça pra tudo que é lado. Porque era aquele pastor um pouco mais antigo. Né? E... Não, posso dar motivo pra ninguém falar, entendeu? Então, eu sei vive uma vida engessada. Exato. Lamentavelmente. Isso. E acaba assumindo um peso que nem é dele. Não é dele. Mas a sociedade também acaba... O pessoal da igreja... Por isso que a igreja tem que ser bem ensinada. Sim. A igreja tem que ser bem ensinada com essas vou te coisas. falar, tem uns aí que fica doido por só cair lá pra falar. Eu avisei, ó. E é o que o médico falou, era pra igreja não ter isso. Não né? ter isso. Com os pastores. É igual essa questão que eu tava falando, da minha avó lá, que é ungido do Senhor e tal. Poxa, era para toda a igreja ter a liberdade de chegar. Augusto Nicodemos fala sobre isso. Pastor, hoje sua pregação foi horrível. E o que tem?
Entendeu? Chegar, pai, não gostei. E daí, mano? Você vai estar no banco. Você tá passando por alguma coisa? Então, o que houve? Você prega tão bem, então... Ter essa liberdade, esse feedback de falar com o seu pastor, com o seu presbítero, com o irmão da igreja qualquer, às vezes é uma realidade. E o irmão também tem maturidade, o pastor, o presbítero, de entender que foi uma crítica. É porque a gente tem medo. Somente. Parece que o cara tá lá na frente, o cara que eu falo assim, pastor, a gente tem esse medo. O cara tá lá, mano, o cara estudou, o cara é isso, o cara é aquilo. Entendeu? Às vezes não tem a... O que nunca pode perder é a confiança. Exato. O pastor nunca pode perder a confiança. É por isso que ele tem que ser mais próximo, mais amigo, mais companheiro. Ter aquela liberdade. As pessoas têm que ter acessibilidade a ele, acesso a ele, para poder ter a liberdade de abrir o coração. Eu, por exemplo, não guardo não, meu irmão. Se eu estou passando um problema, eu chamo um amigo e vou conversar. Vou abrir, chamo outro colega, pior, pastor, outro amigo, não seja pastor, pessoa de minha confiança. Vou estar conversando, abre, falo das emoções, falo dos problemas, porque todos nós somos assim, gente, temos essas particularidades. Você vai só guardando isso? Exato. Só para não esquecer, um dos graves problemas desse vírus que nós estamos passando, que é produzido pela ansiedade e depressão, é a baixa imunidade, que produz isso. Aí as pessoas ficam para baixo, depressivas. Por isso que é chamada depressão. Já viu? Eu tenho formação na área de trânsito e vocês que devem ser habilitados, você tem aquela plaquinha que fala assim, depressão à frente. A pista vem assim, aí dá aquela quedazinha assim. Isso é uma depressão, quando ela tem um afundamento. É o contrário da ondulação transversal, né? O quebra-mola, que é para cima, aí a depressão é para baixo. Então é assim mesmo a vida, o humor vem, ó, é humor. Aí cai. Essa linha... é a depressão. Aí essa questão da pessoa estar para baixo, e tem pessoas que fica embaixo e para. Vai descendo, né? Não volta. Então você tem que ajudar essas pessoas a conversar, colocar para fora, dialogar, ter uma mesa, bate-papo. Eu gosto demais disso. De sentar, vamos que seja tomar um café, uma coisa simples. E quando a gente, igual eu passei por esse problema do vírus, vi assim de perto a morte, no sentido de assim, eu vou morrer, vou fazer o quê? Estão falando aqui de quem pega o vírus aí não sabe. E eu cheguei num estado tão grande de ansiedade que o meu braço ficava dormente, assim, eu vinha aquela dormência, aquela dor aqui no peito. Aquilo parece que apertava aqui dentro, aquela angústia assim. E eu falei assim, eu vou infartar agora, vou infartar, vou morrer, Senhor, prepara ele. Aí tal, aquela coisa toda. Senhor, eis-me aqui, tal. Eu tive um amigo até que mandou mensagem, já despedido já também, aquela coisa toda. E fazer o quê? Então, assim, a ansiedade produzia isso. Eu comprei um oxímetro que eu fiquei em casa para ver ali a questão de oxigenação, né? A saturação. E o outro número eu não sabia, eu só gravei um, que era da saturação. Ó, tem que ficar entre 92, 93 a 99. Aí que é o bom. E 94... Aí legal, mas o outro número eu não sabia o que era. Aí depois fui consultar com o médico. E esse outro número aqui é o quê? Aí disse, não, esse aqui é o batimento cardíaco. Eu falei, qual que é o normal? Ele disse 60 a 100. Ele falou comigo. Eu falei, é mesmo? E se passar disso? Não, geralmente alguém que está correndo, um atleta está correndo, aí sobe um pouquinho mesmo. Eu falei, mas e parado? Parado já é problema. Eu falei, rapaz, que isso aqui tinha dia que dava 117, 120, 130. Mas era ansiedade. Caramba. E eu não sabia que era. Meus pés suavam de tal forma que eu tive que calçar a meia porque aquilo estava me irritando. Eu escorregava dentro de casa, meu chinelo, naquele momento. E eu não sabia, molhava assim o chão de tanto que eu suava. Cabelo, teve uma queda extraordinária. Já a idade já não ajuda. E teve outras pessoas que também relataram a mesma coisa comigo, que caiu muito o cabelo. A ansiedade vai produzir isso. A tensão que eu te perguntei, se eu ficar tenso até hoje, me dá uma dor nas costas, a herança do coronavírus. Dá uma dor aqui se eu ficar tenso, dá uma dor nas costas. O médico falou que poderia ficar por conta, igualzinho chikungunya, zika e tal, por um tempo. Então, são essas questões que eu tive, que dá essa questão da tensão muscular, batimento cardíaco acelerado, alteração na pressão arterial, queda de cabelo e provoca insônia, asma, arritmia cardíaca. Eu tive que fazer exame sobre isso. Diabetes, gastrite, problema de estomacal, a ansiedade produz isso. Às vezes me dava
da minha mão descascar toda, eu não sabia, de perder digitais. Eu não sabia. Então tem problema de ansiedade agora. Tem uma série de coisas, tem uma série de coisas. Que a minha mão descasca mesmo. Tem uma série de coisas que pode ser. Pode Você ser. troca Por isso de que pele. Você tem que procurar Não descasca, não. Então isso leva a ansiedade, leva a síndrome do pânico, síndrome de burnout, por exemplo, que a pessoa que esgotamento profissional, trabalha demais e aquela ansiedade vai a síndrome de burnout que eles falam. Não sei se a pronúncia está correta, línguas estranhas que vocês queriam hoje aqui, língua estrangeira. E finalmente um quadro depressivo. Eu anotei aqui o tratamento que eu queria falar antes de encerrar com vocês, eu não sei qual o tempo que a gente tem. Tempo Primeiro, é o seu pode tempo. ficar à vontade. Ó, Fica à vontade. meditação. Sobre a meditação, vou ler um texto aqui depois. O que deve ocupar a sua mente? Terapia é importante. As pessoas têm medo hoje. Acha que quem vai hoje... eu quero dizer isso que muito sério. Acha que quem vai hoje num psicólogo, num psiquiatra ou um psicanalista faz algum tipo de terapia, acha que é só gente maluco, doido. Mas não é, gente. É importante se todo mundo pudesse ir um dia passar por uma consulta com um psiquiatra, conversar com um psicólogo, para saber, porque de repente você tem algum tipo de problema que você não sabe. Em especial, eu nunca procurei, nunca tive uma consulta na minha vida. Isso que eu te perguntar, você teve alguns sintomas antes, você se lembra? Não. De algum? Nunca teve? Primeira vez que você teve alguma crise de ansiedade foi dessa vez? Que eu tive transtorno mesmo, grave, que chegou um transtorno de ansiedade, foi nesse período. Tá. Foi nesse período da infecção e de pensar que eu tinha feito mal a minha mãe e minha avó, que elas iam morrer por minha culpa. Entendi. E na verdade, eu fui infectado pelos exames, eu fui infectado depois delas e isso começou a me acalmar. Ela estava terminando já o quadro dela de infecção e eu estava iniciando. Então, quem passou para você foi elas? Pode ser até que sejam elas que eu tinha infectado. Caramba! Pra você ter ideia. Aí começou eu melhorar um pouco, mas aí aquela ferida já tinha criado, eu tive que tratar aquilo. Entendi. Tive que tratar. Quanto tempo buscar você ficou, ajuda mais ou profissional. Ou tá ainda? Não, eu passei por uns dias. Foram aí, quando ficou forte mesmo, foi uma semana mais ou menos. Mais ou menos isso daí, uma semana e um bocadinho. Uhum. Né? E o meu medo era cair numa depressão, cara. Eu não sabia, tudo era novo para mim. Sim. E eu não sabia, achei que era uma reação dos remédios e achei que era uma reação do próprio vírus. Mas era uma ansiedade que eu estava vivendo, porque eu estava vivendo tudo novo ali e aquele montão de preocupação na minha cabeça. Então, algumas dicas para esse tratamento. Além da atividade física, muito importante, você caminhar, jogar bola. Eu sei que todos vocês são profissionais da área, pelo corpo atlético de cada um de vocês que eu percebo aqui. Mas Passa o próximo ponto. Pula esse assunto aí, Próximo ponto. Vou até comer mais um amendoim. Atividade física, os medicamentos que tem naturais. Chazinho é bom. Da questão da insônia, por exemplo. Uma coisa que o médico me recomendou, 2 profissionais, que foi top demais. A melatonina. Você pode comprar hoje na farmácia, que não é remédio, é a vitamina do sono. Me ajudou muito. Você compra hoje, nem em farmácia, mas você pode mandar manipular, mas a boa mesmo que eu comprei foi numa loja dessa de suprimentos de musculação, que eu sou cliente, né? Dá pra ver. Você percebe, Dá né? pra ver. Vocês estão vendo aí, né? Percebe? Fisiculturismo. Essa foi boa. Aí foi lá melatonina, que eu comprei, tenho até hoje. Rapaz, meu sono voltou com a maravilha. E eu até parei de tomar um pouco. É mesmo? Ajudou legal? Ajudou legal, rapaz. Legal. Que coisa faz boa. perder a hora pro serviço? Não, cara, repõe Dá o seu sono. tranquilidade, Na hora que né? você vai deitar, ela te induz ao sono. Isso que eu ia falar, Não é- toma na hora de deitar? Na hora de deitar, você vai, fecha tudo, apaga todas as luzes e tal, os quartos bem escuro mesmo, evita o celular, tudo mais, para não tirar a atenção. Tomou, vai deitar. Ela, com o tempo, ela vai ali te induzindo o sono. No princípio do tratamento, e vai ser Toma muito todo bom. dia. Vai ser muito depois bom. você me Não, fala me logo. ajudou mesmo. Isso aí foi muito bom. Agora, tem só os com receita, médicos, tem uns remédios, como a prazolam, por exemplo, que vai te apagar na hora.
Isso aí já é Aí é brabo. brabo. Ele vai, é tarja preta. né? Então, Isso aí- o meu medo de entrar em remédio de tarja preta era de ficar dependente. Eu fugi, eu fiquei com muita preocupação, com muito medo de chegar num momento desse. É outro também, né? Que eu acho que nego, acho que é pra doido, né? O que acha? É verdade. Acho que é pra doido. Agora, você não sabe das pessoas que passaram vários traumas na vida, de perder pai, mãe, um acidente, Sim. uma questão precoce, algo muito... Tem filhos que estão sofrendo com a separação de pais. Então, assim, isso é muito complicado. Agora, você me perguntou se é a primeira vez. Esse quadro de transtorno, sim. Mas eu já fui ansioso. Aquela ansiedade normal, por exemplo, quando eu apresentava muitos eventos, inclusive seculares, eu trabalhei por muitos anos na Prefeitura de Natividade, por exemplo, como locutor do município. E apresentei grandes eventos, grandes shows, como Guilherme e Santiago, Marlon e Maico. Eu apresentei crente também. Fernandinho, entre outros lá. Alguns que diziam ser crente, mas também não era não. Mas assim, a gente apresentou também. Opa. Mas não vou falar não. Qual o nome? Nós trabalhamos com o nome. Nós trabalhamos com o Deixa pro nome. próximo podcast. É de fora. Podcast. É esse mesmo fora, que você né? tá falando aí? Quem? É esse mesmo? Qual? Não, é de fora também. É de fora também, é de fora. Conheço, hein? Então, Em off a gente vai gravar, escondidinho, a gente vai perguntar. E me dava ansiedade do tipo de você chegar a ficar nervoso e suava as mãos, eu vou apresentar aquela multidão. Enfim, tem Mas vários isso é tipos normal, de sintomas. É, uhum. aquela ansiedade que eu digo para vocês, não, mas não chega a um quadro Sim. de transtorno, de ansiedade que... Eu no período do tratamento do vírus, quando eu ouvi alguma notícia que alguém morreu pela Covid ou que desenvolveu alguma sequela e tal, aquilo me dava aquele... Parece que o meu coração ia sair aqui. Ia sair na boca. Porque ansiedade, eu ouvia aquilo dali, me dava aquela crise, aquela situação, porque de preocupação de muita informação. Você está no exame, está fazendo isso, está indo no médico, está não sei o quê, acompanhando, o profissional me ligava sempre, como é que eu estava, como é que... Aí você fica com aquilo na sua cabeça naquele momento. Por isso que eu tentei me desligar de tudo isso, não assisti televisão, abandonei esse troço, fiquei um bom tempo fora das questões das redes sociais também, porque isso também te atrapalha muito. Atrapalha muito a desinformação. Uhum. E acaba que quando tem aquelas pessoas que chegam pertinho de você, que é muito engraçado, né? Uma vez eu fui visitar um senhor que tinha dado um AVC e tinha paralisado um lado do corpo dele, da sua perna e tal. E eu, na visita ali, aí foi um cidadão comigo, um conterrâneo, não é daqui, de muito longe. Conheço, hein? Todo mundo de longe. Aí, não, mas é sério, isso aconteceu. Aí quando chegamos lá para visitar o senhor lá e tal, aí o conversa vem, rapaz, como é que você tá? Eu tô aqui e tal, a minha perna, não sei o quê. Aí ele olhou, se tirou o lençol, viu aquela perna dele que estava ali esquecida, né, pelo derrame. Aí o cara falou, rapaz, essa é aquela perna que você jogava a bola, é a perna do canhão que você jogava, olha como é que tá raquítico. Aí o cara... Nossa, mano. Ó, tem que ter cuidado, porque se repetir, eu vi falar que mata. Aí a pessoa, meu Deus, isso é coisa de falar. O Chay falou isso na semana O passada. podcast Chay foi sobre isso. Quem? Foi sobre capelania. O pastor Chay. O Chay. O Chay. Tem gente Eu que vi vai falando visitar. do defunto aqui. Ele falou sobre isso também, que tem gente que mata mais a pessoa do que vai pra ajudar, entendeu? Exato, aí você vai aconselhar, ajudar. Entenda uma coisa, tem pessoas que estão passando por um problema, até que para você usar certos textos bíblicos, por mais verdadeiros que sejam, você tem que ter sabedoria no momento certo para você dar um conselho, porque tudo que ela não precisa naquele momento é mais um peso para afundar ela. Você tem que saber, a Bíblia mesmo nos orienta para isso, para você usar de sabedoria. Você vai falar pra pessoa, tô com Covid. Rapaz, você tá matando, hein? A pessoa está ali já toda preocupada. As informações, as pessoas estão emocionalmente abaladas. Sim. É claro que um excesso de medo, de pânico, de pavor, de tudo, vai demonstrar uma certa fraqueza também em Cristo, em espiritual, mas somos seres humanos e estamos sujeitos a passar por vários tipos de problemas como esse. Sim. Então tem pessoas que reagem de um jeito, tem pessoas que reagem de outro. É igual o torcedor de futebol. A pessoa, por exemplo, que vai torcer para um time, deu um gol, ele... Gol! E tem outros que já sai aquele desespero. Algumas pessoas que me perguntaram uma vez, tem igreja que é mais
aquecida um pouco, mais barulhenta um pouquinho, outras não. Eu falei, é emoção, como vai... alguns que vão gritar o gol aí um pouquinho mais forte, outro mais baixo. Então tem vários tipos de pessoas nesse sentido. E eu, assim, encerro, depois vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. O que se deve fazer para não ter esses quadros de ansiedade, depressão e pânico? Excesso de estímulos. Em casa, por exemplo, evite ao máximo as redes sociais. Chega em casa, tenta, às vezes por isso que a gente tenta dar dicas para a igreja, dica para o trabalho, dica para as pessoas. Chegou no seu horário de final de semana, à noite, fale só extremamente o essencial. Evite, porque é aquele momento que a pessoa precisa ter o momento dela em casa, o lazer. E tem pessoas que ficam bravas quando você não atende o zap na hora que ela manda mensagem. Para que você tem telefone? Para que você tem zap? Oxe. Então, poxa, às vezes você está ali num momento que você está precisando. A pessoa não sabe do que você está passando. Tem pessoas que encontrou comigo depois. Poxa, pastor, te mandei uma mensagem, você não me respondeu até hoje. Fiz uma pergunta lá. Falei, minha irmã, me desculpa. Eu tinha uma outra cidade, tá? Tava quase morrendo. mas era até de uma outra Essa eu igreja. conheço. Tem certeza. Não, mas é verdade. É verdade, sim. Todos esses casos que eu tô contando, tá, irmão? Todos esses casos. Ela me perguntou, mas era de um curso teológico de uma outra cidade mesmo. E eu não tinha respondido. Na atividade. Falei, irmã, eu tinha passado... Não, era de São José de Ubá. São José de Ubá. Não entra na pilha do negão, não. Ele quer enrolar, ele tá me tentando. Ele quer que eu fale, ele quer que aconteça. Mas, rapaz, a confissão, o gabinete, né? Tem que ficar ali. Somos até protegidos por lei, tá? O pastor, o padre, a confissão ali é protegida até por lei. Não pode falar, não. Tem coisa que a gente vai levar pro túmulo mesmo. E a pessoa me perguntou, não, é porque eu tive a Covid, passei por um momento difícil. Me desculpa, eu não sabia. Então, a gente tem que tentar libertar o máximo disso. E quando for extremamente o caso de urgência, ligue, telefone. Aí a pessoa vai ver que realmente está acontecendo. Ou deixa uma mensagem. Acontece muito, sabe de quê? Olha só, eu estou conversando com vocês aqui agora. Quando eu esqueço de deixar o telefone no silencioso, alguma coisa, igual eu coloquei aqui agora, eu botei esse silencioso geral, aparece uma mensagem. De repente você corre o olho, olha assim para ver se é alguma coisa emergente, mas a gente está conversando. Aí você vê, aí aparece lá aquele azulzinho lá que você leu a mensagem, mas não respondeu. Aí acaba que você demora para responder, porque o nosso assunto vai estender, ou você até esquece para responder no outro dia, a pessoa visualizou e não me respondeu, não me deu a mínima. E a pessoa não sabe. Aí por isso que alguém até um dia me chamou a atenção. Mas você colocou aí aquela opção do zap para não saber se leu, né? Para não botar azulzinho. Eu expliquei, às vezes é por isso. Não é porque a gente está escondendo e tem medo de nada. Para evitar problema. Todo mundo e respondo todo mundo. Não tem uma mensagem que fique igual aquele montão de mais de 200 mensagens no zap. Não, eu respondo, leio todas e sempre respondo as pessoas eu deixo as 200 lá, não tô nem aí. Eu não gosto de estranho. Eu tinha um do meu sogro de 6 meses. Isso te ajuda. Agora, outra coisa. Chega em casa, procure o que eu gosto demais de fazer em casa. Televisão, um filme. Eu gosto de ver um filme. Bom demais. Ou uma série, se for muito boa. Isso me relaxa, isso me acalma, deixar o celular de lado. Vou fazer alguma coisa assim no quintal, vou limpar alguma coisa e deixo lá. Mas a gente fica naquela preocupação, alguém vai me ligar, alguém me chamar. Tem que tentar libertar isso ao máximo. Deixar no carro, dar uma caminhada, deixar até o celular em casa, esquecer. A gente tem que forçar esse tipo de coisa. Tem que forçar esse tipo de coisa. É verdade. Não beba bebida alcoólica. Eu sei que isso vai decepcionar muitas pessoas, né? As pessoas... mas isso que eu quero dizer... Vamos perder uns 15 inscritos. Tanto a bebida alcoólica quanto o cigarro, eu quero dizer para aquelas pessoas que querem afogar a sua mágoa e a ansiedade na bebida. Não resolve. O álcool até piora, mas o cigarro, a nicotina e tudo mais, piora. Então, o cigarro ainda é pior. Você já viu aquela questão, a pessoa assim... Agora eu tô desesperado, eu vou afogar minhas mágoas, vai pro bar, vai beber, vai se embriagar. Aí sim é um problema. Não é isso, não vai adiantar. Conheço de outra cidade. De outra cidade. Então. Não, se você for ver dos últimos 10 anos aí, eu tinha todo o direito de ir pro bar, né? Porque o Vasco só me... O Vasco só me faz afogar as mágoas. Afogar as mágoas.
Eu falei, aí alguém me chamou outro dia, vai assistir o jogo do Vasco? Não, rapaz, eu já tô passando por Covid, já passei por ansiedade, já perdi muito cabelo na cabeça, já gastei pra caramba com o médico. E agora eu vou passar mais rápido com o Vasco, não. Depois eu vejo o resultado. Acabou isso. Mas eu não assisto, eu não paro pra assistir mesmo, não. Não foi o Vasco que passou o corona, não? Então, outra coisa que eu gosto muito, café. Bom demais. O café, a cafeína, ela é um estimulante. Então, quem está com a questão muito ansiosa, evite de tomar o café naquele momento. Então, tem vários outros produtos naturais, tem várias técnicas. Uma pessoa me ensinou, um profissional da área de saúde, me ensinou técnicas até de respiração, que geralmente os cantores, né, quem usa da música, tem a questão de diafragma, de você dar aquela respirada, você dar aquela relaxada. Tudo isso são técnicas, nada de esoterismo, essas bobice bobas que tem por aí, né? Nada disso não. De meditação, de tô zen. Não estou falando disso não, estou falando de técnicas mesmo, respiratórias, momentos, coisas que você tem que dar uma caminhada, relaxada para essas questões. Mas assim, olha o que Paulo fala em Filipenses 4, do 6 em diante. Não andem ansiosos por coisa alguma. Ansiedade do modo geral que ele está dizendo. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, sempre agradecido a Deus, apresentem seus pedidos a Deus. Quer falar a maior ajuda que você vai ter para vencer a ansiedade, transtorno de ansiedade, pânico, medo, depressão? Falar com quem resolve o seu problema, que é batata. Resolve. Não falha. Não tem melatonina, prazolam, qualquer outro remédio, esse não falha. O Senhor. Às vezes a gente fala para todo mundo, procura toda ajuda, mas esquece de buscar a primeira ajuda, que é o auxílio de Deus. E o versículo 7 fala, e a paz de Deus. Você quer paz? Quem está ansioso precisa de paz. Tem que acalmar, tem que relaxar. E a paz de Deus, que excede tudo, a cabeça, é entendimento. Começa a mente. As emoções, onde está? Onde que está o problema da ansiedade, da depressão? Está aqui, Guardará os vossos corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Guardará, protegerá, blindará. Olha só como é interessante. Aí no versículo 8, como você tem que ter ocupação para a mente. Se você só ficar ali prostrado, pensando só na vida, céus, não tem lá, vida, céus. Tem um personagem do desenho que falava isso aí, não tô lembrando quem é não, quem é? Eu não lembro. Não é da minha época não, é da época de vocês. É da época de vocês, vocês são bem mais antigos do que... Aí Paulo fala aqui no versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Como você deve ocupar a mente para tirar a ansiedade? Atividade física, pula esse ponto. Alimentar bem. Isso aí é com nós. Então, isso aí, aquele futebol está faltando. Né? Tá faltando. Né? Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, Paulo dizendo, né? Ponham-no em prática. E a paz e o Deus da paz estará com vocês. Então, assim, Deus abençoe aí, que Ele abençoe os tratamentos, os médicos. Busque ajuda. Não fique prostrado. Estamos aqui. Aqui tem tudo que fala sobre a mente. Todas as respostas. O cuidado de Deus. Então, por isso que é um desafio para nós, igreja, para a gente conversar com essa galera aí que está sofrendo. Essa garotada que está aí tirando a vida, levando ao suicídio. Muitos jovens, muitos adolescentes. Né? Tem muitas pessoas aí à nossa volta, irmãos, que estão precisando de ajuda. Estão precisando de conversar, de abrir o coração. E a igreja, mais do que nunca, vai precisar nessa hora, nesse pós-pandemia, ajudar essas pessoas. Por isso que é muito importante a gente tratar, e nunca vocês vão ouvir tanto falar sobre essa questão de problema de ansiedade, problema de depressão, problemas emocionais, problemas psíquicos que estão surgindo nesses últimos tempos.
após essa Eu pandemia? acho que a gente vai falar isso por um bocado de anos pra frente. Eu acho. Essa pandemia vai deixar uma sequela nesse As sentido. sequelas. Alguns especialistas dizem até de décadas. Sim. E falando aí, você falou sobre a gente procurar, às vezes, pastores. Primeiramente, procurar a Deus, né? Eu vou ser um pouco mais polêmico de novo. E procurar também Amigos, né? amigos, médicos. Sim. Antes de também. você falar, eu queria dar falei uma... de um modo geral mesmo. Ajuda, nós falamos para nós, igreja, De é tudo. procurar você mesmo, conversar com você, conversar com o João. E Antes de você falar, eu queria dar uma adenda, porque tem amigos que zoam você. Tá nem aí não respeita o luto, não, né, João? Ah, eu não escuto cabeça não. E às vezes até é bom. E às vezes até é bom. E vou E falar. às vezes é até bom, porque distrai, vai descontrair, Sim, vai te sim. levar para um momento de esquecimento daquela coisa, tirar o foco daquele problema e levar para outras coisas, para você esquecer aquilo. Sim, sim. Pastor André, o que você acha do coach? Olha, Tem pastor coach, cuidado que você vai falar. o coach, eu quero falar com muito respeito, com muito carinho, com muita seriedade. Eu conheço pessoas sérias que fazem um trabalho sério com coaches, esse trabalho de coach. Mas assim, o que eu fico preocupado e que não deve acontecer, eu acredito que esses pastores também que são coaches, eles devem ter uma medida para dosar. A pregação do evangelho é uma coisa, não é para profissional, é algo espiritual. Você não trata questões espirituais, como pecado, por exemplo, com técnicas de coach. Pode ser qualquer uma delas. Você tem que tratar com a questão espiritual. Não tem remédio. Um profissional da saúde, um psiquiatra, cristão, falou comigo. A gente, como médico, vai tratar o que é físico, o que está ali, que é sintoma. Está doendo onde? Vou te dar um remédio. A ansiedade está aí acelerando, você está agitado. Vou te dar um remédio que vai te acalmar. Beleza, te apaguei. E agora aqui? E as emoções? Onde está pecado? Onde que precisa ser tratado, consertado? A perdão, por exemplo. Você precisa perdoar, abrir o coração e perdoar. Como você vai tratar isso com técnica? Aí é onde a gente não pode usar o coach para a pregação do evangelho. Nesse sentido, você substituir a mensagem, aquilo que você tem que tratar como ministro do evangelho, como pregador da palavra, como você perguntou, pastor, coach. Então, pode ser. Eu conheço coaches que fazem o brilhante trabalho de ajudar as pessoas no seu trabalho, na sua empresa, na sua vida pessoal, de organizar a sua vida e muitas coisas. Legal, não nada contra, como vários outros profissionais de várias outras áreas. Mas o que eu não concordo é substituir a pregação do evangelho, da palavra, que é insubstituível, aí seja para qualquer outro profissional, seja para médico, seja para qualquer filósofo, seja para qualquer outra área. Aí é um grave problema, Sim. quando você substitui essas questões. Aí eu não concordo com isso, porque tem coisa que você tem que tratar não com técnica, mas com oração, com quebrantamento, com arrependimento, com contrição, com perdão, com amor. E são coisas que você não é ali fazendo uma técnica, uma meditação, você faz isso que você vai vencer. Não, aí não pode levar para o pragmatismo Isso que eu também. ia falar, o que me quebra às vezes no coach, eu sei que não são todos, mas é essa questão de que fazer o ser humano se sentir um super-herói, cara, isso aí é complicado, Complicado. entendeu? Complicado. Isso aí já vai para Aí- um lado. E você encontra com uma pessoa aí que você quer massagear o ego dela, levar como super-herói, super crente, aí chega num quadro de ansiedade, depressão. Sim, E exato. aí? Exato. E aí? Aí você vai tratar isso como? Aí Se você complica levou- mais ainda. É essa mesma coisa, a soberba, a Bíblia não fala que a soberba precede a ruína, a queda? Sim, Exatamente isso, para que Paulo, o que ele falou lá? Para eu não me... para que eu não me sorbebecesse, né? Exatamente, por causa da soberba. Para ele não crescer, não criar essa vaidade tamanha. Isso é para qualquer área da nossa vida. A gente não pode. E uma das questões, por exemplo, o ungido do Senhor. Não toque no ungido do Senhor, coloca o pastor num pedestal, que ali tal. Ele é ser humano, vai cair, vai passar por um momento. Basta cada dia o seu mal. Vai ter dia que ele vai precisar de socorro, vai precisar de ajuda. Vai passar por dias difíceis. O dia mal chega para todos nós, Sim. para qualquer um. E por mais que a gente fale que está preparado, e muitas vezes não está preparado, é muito difícil, a gente vai ter que criar força, e é só a graça de Deus para nos ajudar. Então, assim, quando eu passei por toda essa experiência,
desse contágio com o vírus que causou ansiedade e outros problemas que eu tive que tratar, cuidar, isso me fez repensar muitas coisas na minha vida. Por exemplo, ser menos egoísta. Às vezes a gente faz questão de tanta bobagem, né, cara? A gente se irrita com coisas fáceis, fúteis, sabe? Eu não tô aqui falando que você tem que estar zen, tem que fumar um baseado para poder relaxar, não. Opa! É receita não, né? Não, é contra. Quanto indicação. Gente, mas tem coisa que você irrita com tudo, briga com qualquer coisa, faz questão de tudo. Você Esse tá é lá o lado guardando ruim de ser um bem, perfeccionista. dinheiro, Esse é o lado de quê? De ser um perfeccionista. Quem é perfeccionista entre nós? É o lado ruim. É o lado Fale, abre o seu coração, meu filho. Fale agora, meu filho. Fale. Não, isso é um pouco controlado, mas é muito ruim. Você fica vendo tudo, tem que tudo tá certinho. Mas eles me ajudam muito. O Elber então, desenrola, porque o Elber é totalmente oposto. Tá bom esse trem. Então tá bom. Tem então. coisas que você vai fazer ao máximo. Por exemplo, o culto a Deus. Você tem que procurar da melhor forma possível, que você não está fazendo para mim. Você não está fazendo para ele. Você vai fazer, o culto foi bom? Foi. Não, quem vai apreciar é quem recebe ele. E aí? Uhum. Para quem ele está sendo direcionado? Então, quando você fala de coisa que você tem que esforçar ao máximo, mas tem coisas que não precisava de tanto aquele exagero. Sim. E você pode ser mais relaxado. Às vezes você se cobra você fica demais. Eu já fui muito assim. Rapaz, você quer ver? Vou te dar um assim. exemplo esse domingo no culto da igreja. O OBS deu um problema e a imagem... Aí o áudio estava excelente, mas a imagem ficou travando. Tipo, dando os lags, assim. Rapaz, aquilo tava me acabando. Eu vi aquele trem. Mas teve uma hora que eu falei, quer saber? Larga esse trem pra lá. Larguei pra lá, meu filho, minimizei e fiquei... Aí que eu fui conseguir prestar atenção na pregação e tal. Porque tem coisa que sai do nosso controle, cara. Tem coisa que não dá. Porque eu já fui mais irritado, mais nervoso com essas coisas de querer. E isso provoca mais ansiedade. Sim. Isso é um problema sério. Esse perfeccionismo, cobrar demais além daquilo que você pode suportar. Então, não virá sobre vós tentação além daquilo que você pode suportar. A própria Bíblia fala sobre isso. Então, isso é uma situação que nós temos que entender, que nós somos seres humanos, nós somos aqui, um ajudando o outro a carregar a carga. Aí, com esse tempo que eu falava assim, estou sozinho em casa, eu não sei qual vai ser o desdobramento desse vírus. Então, eu posso aqui deitar e não amanhecer, meu irmão. Então, assim, o que eu vou fazer? Aí eu começo a pensar, eu tenho essa caneca, eu tenho duas, eu poderia dar uma para os outros. Aí você começa a se desprender, assim, eu tô aqui, daqui a pouquinho não vou estar, eu vou levar nada. Aí você começa, aí você volta lá em Mateus 6, que Jesus fala, a gente não pode acrescentar um côvado da sua vida, ou seja, em outras palavras, você não pode acrescentar uma hora da sua vida. A nossa vida está na mão de Deus, e você fica assim, com aquele excesso de preocupação. É o excesso. Sim. É o excesso. O perfeccionismo, por exemplo, é um excesso. É uma coisa além. Não que você vai fazer com perfeição, com qualidade. Uhum. Que aí vem aquelas questões, né? De você fazer com pressa e com rapidez a diferença. Você fazer algo com rapidez é bom, porque é com qualidade, você faz com agilidade. Agora com pressa é aquela coisa bagunçada e bate ali, quebra, derruba. São essas questões da vida que a gente vai aprendendo e você começa a servir mais as pessoas e a vida passa rápido. Eu não conseguia pensar e ter a mente que eu tenho hoje há uns anos atrás, porque daqui a uns dias não vamos passar, a gente não sabe como vai ser o meu amanhã. O amanhã pertence a Deus, somente a Ele. O amanhã não existe para nós, porque quando eu chego amanhã já é hoje. E Deus já está no amanhã. Então a nossa confiança deve estar no cuidado dele. É isso que Jesus quis mostrar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas serão acrescentadas. Não é que você vai cruzar o braço para tudo. Não vou trabalhar, não vou fazer comida, não vou fazer almoço, não vou arrumar casa. Não é isso. É que você não exagere na dose. Não exagere no excesso. A ansiedade é isso. Você trazer o excesso do futuro para o presente. Então, esse é o grande problema que nós estamos vivendo. E a Bíblia tem resposta para isso. Sim. Então, assim, que fique aí para a galera aí, para o pessoal,
essa experiência da minha vida, esses momentos que eu passei, foi uma experiência assim que eu jamais pensei que eu viveria. Por quê? Não porque eu sou ungido do Senhor, né? Não toquei no ungido do Senhor, né? Eu tenho essa coisa. Não, mas assim, que eu não me via nessa... Sempre tive uma vida assim, tranquila, né? Com os problemas de cada dia do seu mal. Mas assim, de viver, presenciar isso, de sentir na pele a culpa de fazer mal a alguém, de que eu poderia morrer de uma hora para outra, foi assim, muito, muito difícil, muito... E essas medidas de isolamento, de distanciamento, são muito cruéis, né? Porque cruéis no sentido que em casos são necessários, mas é cruel assim no sentido de que você não pode ter ninguém, não pode estar perto de ninguém. Isso está fazendo muita falta para a gente. As pessoas que estão querendo um abraço, quantos irmãos da igreja, rapaz, que estão aí distantes, estão em casa, não vão no culto, não estão podendo ir nesse momento, que estão com falta de ver a gente, irmãos, dar um abraço, um aperto de mão. Eu me lembro que um dia que eu estava passando, um primeiro médico, amigo meu e crente, servo de Deus, que eu procurei, eu ainda estava com o período do isolamento, mas estava se acabando para sair, não sabia se tinha acabado ou não, que eu não tinha feito o exame ainda para ter certeza que eu já tinha criado a imunidade. Eu liguei para ele, mandei mensagem, ele falou que me atenderia, eu fui lá, me atendeu, me tratou, o rapaz, ele viu que eu estava batido, ele tentou ali me consultar, me dar palavra, ele nem era profissional da mente não, nem era psiquiatra, nada não, era um médico amigo, a especialidade dele é outra. Ele no final, ele falou, levou a mão para mim, eu falei assim, aí eu fiz assim, travei a mão, ele, rapaz, toca na minha mão, que isso, homem de Deus? Toca na minha mão. Aí estendeu a mão, ele tocou na minha mão, pegou. Rapaz, aquele cumprimento foi como um remédio para mim. Naquela hora que eu apertei a mão, eu vi nele ali, a atitude dele. Ele falou assim, depois a gente passa álcool, a gente lava a mão. Deixa eu tocar em você. Você tem que ficar mais preocupado de eu te infectar, porque eu sou médico, estou atendendo um montão de gente, do que você passar alguma coisa para mim. E o meu medo... Pastor Eldo mesmo, que é o nosso pastor de apoio pastoral, né, do presbitério, foi lá em casa me visitar, levou lá as frutas para mim, queria entrar, eu falei, não, pastor, fica aí no portão aí, ficou de longe e orou para mim de lá. Aquilo foi tão confortante para minha vida, ver alguém sair dali daquele... E você vive sozinho, né, pastor? Eu já moro sozinho, eu não podia sair de casa. Não podia ver ninguém. E o dia que eu saí de carro, ainda escondido? Assim, escondido de quem, né? Escondido. Eu entrei no carro, levantei os vidros, fui dar uma volta, fui lá pertinho de Eugenópolis, voltei e tal, assim, e com medo de pessoas me ver, ela está infectado. Rapaz, tudo bateu na minha cabeça, tudo bateu. É uma pressão, cara. Você foi em Eugenópolis? Eu fui lá em Eugenópolis, voltei. Assim, pra sair de casa um bocado e senti mal, e tava sentindo mal. E era de noite, era o quê? Ah, rapaz, eu nem lembro qual hora que era. Eu não sei. Eu fui pra sair. Não, era um domingo à tarde. Rapaz. Saí assim dirigindo pra... Isso eu já estava ali, já passados os meus dias de isolamento, mas eu ainda estava em casa com medo de voltar pra terra. Entendi. Eu estava com medo de voltar pra terra. Caramba. Entendi. Então é uma coisa uma experiência muito louca. Sim. E também a gente está aí até para poder ajudar outras pessoas que passaram e viveram com isso. Sim. É um momento que... E é claro que meus sintomas, essas questões todas foram muito leves, muito leves. Eu não cheguei a ter assim, nenhum quadro agressivo, muito agudo, grave, de nada. Nem de ansiedade, nem nada. Foi realmente um princípio, um momento, uma crise de ansiedade naquele momento. E que a gente, né, passou, graças a Deus foram poucos dias... Mas assim, Deus foi misericordioso, bondoso e nos ajudou. Amém. Amém. Isso aí, né? Aquele remedinho? O remédio que a gente tem uma parte do podcast pra você dar aquela mensagem pra galera. Apesar que agora a câmera já parou de funcionar. O cameraman avisou ali que a memória esgotou. Então a gente gravou um bom podcast. Isso Rapaz, é bom. O tempo isso foi... Então... Mas deixa aí que no final vai estar só o áudio do vídeo, a galera vai escutar. Essa mensagem que eu digo, que eu deixo aqui pro pessoal, é que nos mostra todo esse assunto que nós passamos, o quanto somos dependentes de Deus por completo. Não tem esse nem aquele que vai dizer que sozinho faz e que sozinho acontece.
é como, em muitos casos, né, essa questão dessa questão antropocêntrica que se criaram, né? Do homem estar no centro, do homem é forte, o homem é isso, você é capaz. Essas mensagens que nós falamos aqui, que sempre massagear o ego e levar o homem numa superficialidade, que quando você tratar o mal pela raiz mesmo, a pessoa... Então, lembre-se sempre de estar no cuidado com Deus, de voltar para Deus, de ter Ele como o seu refúgio, o seu porto seguro, ancorar a sua vida nele, confiar nele, no cuidado dele, que ele abençoe o médico que vai te tratar, que ele abençoe o remédio que você, se for preciso, tomar. Eu creio no Deus que pode te curar instantaneamente, sem nenhuma dificuldade ou problema. Mas é o Deus que pode abençoar o médico, o tratamento, até para te levar às experiências que são necessárias da vida. De te mostrar que você tem um espinho na carne, isso não vai te engrandecer, mas que você mostra ali a sua fragilidade, a sua dependência por completo, e quando você está fraco, ou seja, quando você depende por completo de Cristo, e você não é sozinho, não é o cara, não é o bambambam, é que você se torna forte quando você está fraco. Então essa mensagem que eu digo, como Pedro fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Confie primeiro no cuidado de Deus, busque ajuda, nós estamos aqui como irmãos em Cristo, para ajudar, de alguma forma, para poder ajudar. Então alivie suas cargas. Chame a gente para ajudar a carregar esse piano aí, porque um sozinho não dá não. Isso aí. É isso aí, né, maninho? Então isso aí. A Estamos galera... encerrando mais um podcast. Mais uma vez a galera pode estar se inscrevendo, né, mano? Pode com bastante ansiedade, se inscrevendo no nosso... Pra isso pode ansiedade, pastor? Pode. Fico ansioso para entrar no vídeo, assistir o vídeo, né? Eu me inscrevi hoje com o link legal, que você mandou, né? Legal. Escrevi, curti lá. O pastor Tchai falou do cara que entrou no velório, que deu um parabéns, alguma coisa assim. Mas aquilo foi uma comédia. Aquilo aí, né, cara? Pô, mas você só viu o corte, então, né? Uhum. Tem o vídeo completo lá, o vídeo pô, completo, canal. depois se você quiser ver, falando sobre capelania. E ele tá com uma série de vídeos no canal dele, que o Chay também tem um canal, Chay Hot, pra quem quiser entrar lá. E 5 vídeos falando sobre capelania. Vocês perguntaram pra ele de onde veio o nome? Não. Eu devia ter perguntado. Fala pra nós. Eu também não sei. Eu acho que ele falou alguma coisa de algum jogador. Do nome dele? É o nome dele. É um músico. É um músico. É um músico irlandês. É um músico. Ele falou que o pai dele gostava. É um negócio assim mesmo. Entendeu? O pai dele gostava. Tchau mesmo, tchau. No início do vídeo tá lá, ele falando sobre isso. Assiste lá, depois tá lá o vídeo lá. E você também pode estar aí no canal aí, tem vários vídeos, tem vários podcasts. E lá no Instagram estamos também, né, maninho? Tamo lá, segue a nossa página, tem o link lá na descrição, QR Code no vídeo aí, só mirar a câmera do celular, você vai achar todas as nossas plataformas. É isso aí. Inclusive as de áudio, se você gosta de só ouvir o podcast, pode estar lá seguindo, né, pra você sempre ser notificado quando tiver um novo podcast. E compartilha também, pra geral. É, isso aí. E André, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite, por estar com a gente. Como a gente fala com todo convidado, essa casa aqui é nossa. Você pode querer falar algum outro tipo de assunto, pode falar com a gente. Cara, queria bater um papo sobre esse assunto. Vamos trocar uma ideia? A gente marca de novo com você, sem problema nenhum. Se você também quiser gravar algo pessoalmente... Pra você, pode ficar à vontade. A gente tá aqui pra servir, tá bom? Pra querer gravar algo pro meu canal, pode pra vir que a gente vai estar aqui. Você tem que falar com o tesoureiro primeiro aqui. Tem isso também? Não passar a tesoureira antes. Uma taxinha. Luz. O tempo dos profissionais. O cameraman. Aí tem uma taxinha, entendeu? Nada que não cabe no seu bolso. Mas então, André, você fica à vontade, cara. Poxa, eu tenho um assunto bacana aí, cara, que a gente podia falar. A gente vem, só trazer. E a gente é assim também, compartilhe com os amigos. E é isso aí. Né? Valeu, galera. Até a próxima. E é isso aí. Valeu, pessoal.